Fala, meus consagrados! O primeiro episódio do Alquimia Nonsense. Meu nome é Carlos. Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o Danúbio. Show de tudo, aqui é o Glauco. Pronto, pessoal. A gente está iniciando um novo projeto. Eu queria que vocês dessem essa moral pra gente. A gente vai falar de diversos assuntos. É praticamente uma alquimia aqui. Vai ter de tudo. E a gente vai começar com um tema mais brando, mas ao mesmo tempo nostálgico e super atual também. Quem gostaria de dar uma explicada aí como começou esse projeto, como é o nome aí e tudo mais? Mas começou na fuleiragem, né? Como todo nordestino, a gente começa com a fuleiragem. A gente tá acompanhando aí essa ascensão de canais podcast e tal. A gente sempre tinha essa ideia de lançar alguma coisa. E a gente se juntou e disse, mano, vamos criar alguma coisa e tal, bora. Aí a gente criou um grupo, eu, você e o Glauco. E nisso daí a gente começou a criar uns certos nomes. Aí alguém colocou lá, que eu não vou lembrar quem foi mais aqui, que é tanta mensagem nos grupos que a gente recebe e tal. Aí colocaram o Alquimia Nonsense. Aí eu disse, esse aqui é massa e tal. E ficou esse nome aí. E é tipo uma mistura, sem sentido, mas ao mesmo tempo com sentido, uma linha. A gente vai hoje explorar episódios voltados para o mundo geek, games e geek. E vai ser uma fuleiragem irada. Show de tudo. Grande. Não. É isso mesmo. A gente começou essa onda, de certa forma, até um certo tempo atrás, né? Assim, já vinha com esses planos. Pelo menos eu comecei um certo tempo atrás, só não encontrava a equipe certa ainda para fazer acontecer. Mas agora estamos aqui e vamos desenrolar esse negócio. Não cara, acho que já tava com um bom tempo que a gente tentava reunir pra fazer esse negócio, assim, aí entre idas e vindas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E o negócio não andava e colocamos assim, não, vamos fazer essa porra. Então a gente começou a fazer, independente do jeito que ficar. Eu pelo menos pretendo que a qualidade vá subindo, cada episódio vai passando, vamos pegando temática massa, convidados, essas coisas. E o que eu acho massa, pelo menos aqui na cidade da gente, na região, eu acho que não tem quem tenha um... Cara, se tem, tá muito bem escondido. Eu investiguei em tudo que era buraco. Alguém com podcast? Tem não, cara. Eu procurei por nome, até um canal que eu vi do YouTube, que é o Canindé TV, eu não encontro em canto nenhum. Eu e os outros colegas meus, que é o Joab, o Pedro, o Júnior, a gente tá tentando também criar um podcast também. Só que aí o Pedro Gustavo fica naquela enrolada, maçante, porque a gente não tem tempo e tal. Aí a gente já conversava, o Carlos e eu. Aí, bora aí. Alguns dias atrás, topa mesmo, disse, bora. Só que o tempo não tava dando. Aí primeiro criou o Glauco e o Carlos, fizeram vamos dizer, um piloto, pronto. Eu ia falar mas um piloto. E agora os três estão juntos aqui pra dar o pontapé inicial, que seja vários e vários episódios aí. Rapaz, o cara é culto, falou preâmbulo. Não, mas ele não tinha nada a ver, não sei se essa parada aí era o que o Glauco disse mesmo. Rapaz, preâmbulo, eu só li a revista pornô, então não tinha preâmbulo, era só índice, então não tinha nada. Pegando a temática, né, pra questão de alquimia, eu achava muito massa os alquimistas, mesmo do Fullmetal Alchemist. Me perdoe as coisas de alquimia de antes, por minha sinceridade, eu nunca vi outras coisas. Sinceridade, eu pensava que era só na cachaça. Eu queria começar isso aqui como justificativo pra beber, curtir e conversar. Mas a gente vai desenrolando aí. A alquimia aí tem um livro chamado Alquimista, agora eu não lembro. Paulo Coelho. Alquimista, é muito bom. Muito bom, pois é. E eu achava bonita essa questão de alquimia, né? E até a questão da ciência, da busca da eternidade com a pedra filosofal. Da troca equivalente, né? Aí justamente entra também na febre do Fullmetal, que foi um boom medonho acho que 2006, 2007, por aí assim, né? E eu acho que o mangá, que o anime... porque teve duas adaptações do anime, né? Duas adaptações, a segunda é mais fiel. Que é o Brotherhood, né? E aí, essa ideia de ascensão, onde você busca uma nova essência, uma nova mistura química e tudo mais, e desce justamente essa química que eu falei, fuleiragem, bem nordestina, mas a partir da nossa visão do mundo geek. Não, foi basicamente isso. Eu falei em termos de bar, porque é onde, em geral, as pessoas se reúnem pra... Porque é uma conversa conversar né, sobre diversos temas. Não, e aguardem o nosso estúdio, que vai ter uma cara de bar da porra, viu? Vai ser um boteco que a gente vai tomar até... Eu não sei nem o que tem mais álcool. Alquimia do Boteco Nonsense. É por aí mesmo. Então, assim, então vamos pro episódio de hoje, né? Episódio de hoje a gente vai falar sobre... adaptações de filmes que saíram totalmente de jogos.
jogos. Vocês vão ver pura merda e vão ver também totalmente um material muito massa saindo disso aí. Teve muita coisa ruim sendo feita, mas também tem coisa boa. Muita coisa ruim pros dias de hoje, né? Porque quando a gente era um moleque, aquilo ali, tu é doido, era surreal aquilo ali, por exemplo. A gente vai começar por qual? Pelo Super Mario Bros, que foi o primeiro filme. 1993. E aí o Mario já vinha do Super Nintendo, já era uma febre com muitos moleques. E pra quem não tinha condição de ter um Super Nintendo, porque na década de 90 você não comprava à vista. Só tinha locadora. Só tinha locadora, que era quase que uma segunda casa de toda molecada, que era até uma questão de socialização entre a molecada Quem e tinha tal. uma condiçãozinha, alugava pra passar um final de semana. E eu era doido. Final de semana. Era bicho difícil. Porque pelo menos... Não era uma locadora mesmo. A maneira de você comprar um game, né, um videogame, era muito complicado porque tinha a questão das promissórias. E aí, a questão econômica que você pagava um mês um determinado valor da parcela, mas dependendo da inflação no outro mês, o valor já subia, no terceiro mês você já não tinha condição de pagar. Tinha que devolver, e é como né? o Glauco falou que era nas locadoras que a gente viu, então quem tinha uma condiçãozinha melhor, alugava as fitas. Então o Mario foi já uma febre assim, entrando sem pena e sem dó nas pessoas. Cara, o meu contato assim com o Mario, eu não vou negar que quando o filme saiu eu tinha só 2 anos de idade, então eu não tinha noção E a maior de nada. decepção, sabe qual era? Abrindo para não signal o que você tá dizendo, meu amigo. É quando você tá jogando e o tempo acabar. Agora, macho, eu não lembro de Super Nintendo salvar, mano. Não conhecia Não a fita. salva. Não Mario era a única fita que salvava porque era a única fita original. Não, Donkey Kong também, cara. Não, porque a fita Super Metroid original. também, né? mas A fita original ela salvava, mas a fita Paraguai, porque assim, eu pelo menos quando eu tive Super Nintendo, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, porque eu perturbei o pai e a mãe bem muito, que tinha um colega meu vendendo na escola, e a única fita original que eu tive foi o Mario, porque ela vinha junto com o Super Nintendo quando você comprava. Mas assim, eu jogava na locadora. foi aquela coisa As famosas locadoras de Canindé, que era a da Matilde, né? Da Matilde, tinha E aquela a Power Game Power também. Game do Marcelo, né? Já tinha. A Game Boy já foi PlayStation pra cima. Já foi um negócio mais avançado. Eu acho que eles não pegaram a época do Acho Nintendo. que pegaram, porque eu lembro de ir lá e jogar Ah, é porque tu morava de frente, né? quase de frente. Quase de frente. Mas assim, voltando ao foco do filme. 93 saiu. Porque assim, o que foi aconteceu? O Mario, ele foi a adaptação que veio do NES, que é o primeiro videogame. Acho que quase ninguém teve esse videogame, porque foi um negócio nem que difícil. existia. Depois veio o Nintendo, que foi esse boom muito grande, foi um sucesso estrondoso. Então a galera falou: a gente tá perdendo dinheiro e não adaptar isso pro filme. Mas assim, eu assisti primeiro o filme e não fui no cinema, porque além de eu ser pequeno, o cinema era um bicho muito difícil. Assisti mesmo na sessão da tarde, aquela velha sessão da tarde, acho que depois de uns 4 anos depois, 4, 5 anos depois, quando o filme já não era mais novidade. Mas assim, quais são as suas impressões sobre aquele filme? Do Mario? Do Mario. Meu irmão, aquilo ali era uma das coisas mais iradas que eu vi na minha vida, porque justamente você jogava e aquelas coisas que você fazia em comando agora ganhou vida, ganhou projeção. Hoje é uma crítica muito grande, que é um dos piores filmes já. Foi já um dos piores filmes. Mas, meu irmão, quando você era pivete, você ter a noção de você comandar algo e ele ganhar vida numa telona, aquilo que no caso eu assisti na sessão da tarde, né? Aquilo ali foi sensacional. Tipo, deu uma virada de cabeça pra baixo. Que caralho, que coisa irada. Muito foda isso daí. Apesar de ter uns errinhos, por exemplo, dos inimigos do Mario, tem uma cabecinha bem miudinha, de um formato de dinossauro. E o Yoshi mas... parece um cruzamento de um cachorro e um dinossauro. Mas, cara, a gente tem que ver também que pra época não tinha a computação gráfica que tem hoje. Não tinha a sofisticação que tem hoje. A gente tem que avaliar a nível da época. A gente tem que avaliar mais como fã do tempo do que como um cara... crítico, alguma coisa assim. técnico hoje, entendeu? Mas aí eu vou ser cuzão nisso aí. Por quê? 1989, acho que é 89, se não me engano, saiu o Exterminador do Futuro 1. Depois, em 90, saiu o Exterminador do Futuro 2, que os efeitos são estrondosos. E o orçamento é quase igual. Mario teve um orçamento de 40 milhões de dólares, que era muito dinheiro. O problema, Carlos, é que fica nessa situação que quem vai produzir essas coisas, eles não são fãs. Pois eles é. apenas pegam o produto, só tem que fazer isso aqui, aí chamam um cara pra fazer um roteiro também que o cara não se adapta. É uma coisa fuleiragem, agora uma fuleiragem
pegar sentido negativo e depois reproduz aquilo ali, aí sai as cagadas que saem. Mas é como o Glauco disse. É mais como fã. Cara. Isso, é mais como fã. Não o cara que produziu, mas o fã que vê, tipo, jogava aquilo ali, fazia o personagem ter os comandos e ver aquele personagem ganhando vida e tudo mais, aquilo ali é fantástico. Irado. Cara, vocês pivetes, vocês assistiram aquilo dali, vocês mesmo estavam dizendo há pouco, foi fantástico, né? Então a gente só pode avaliar dessa forma, não tem como denegrir o filme. Não. A questão de história, roteiro, essas coisas, é um ponto a ser avaliado, mas nas histórias de hoje, que a gente sabe que tem muito mais tecnologia, tem muito mais informação, a equipe é bem maior. Tipo assim, o conhecimento em torno dos filmes, hoje é outra dimensão que em relação ao do passado, entendeu? Mas porque eu digo assim, é porque se você for analisar friamente, tem muita coisa porca, por exemplo, no filme, eu vou dar um exemplo. Eles pegaram o Mario e o Luigi. Basicamente, naquela época que tinha o Mario e o Luigi no jogo, eles são iguais, só muda a cor. Um é vermelho, a roupa vermelha, e o outro é verde. Os dois têm bigode, eles são muito parecidos. Eu acho que eles tinham divergências na forma deles, não era totalmente idêntico. Não, mas era muito parecido. E eu acho que em 93 também já tinha um desenho do Mario Bros. Já. Teve um desenho do Mario Bros. Que até passou na Globo uma época. Eu lembro do Luigi um pouco, aliás, muito diferente do Mario. Porque o Mario é baixinho e o Luigi é um pouco mais alto, mais guio. O que eu digo assim, eles são semelhantes e a distância de idade dos dois não é muito grande. Qual é o pecado do filme? Eles pegaram um ator que ele foi indicado ao Oscar, aquela coisa toda, britânico, eu não me lembro o nome daquele baitola, mas até Deus perdoe que ele já até morreu. Esses caras desses filmes lá antigamente, cara, não são mais atores. Não, mas ele era bom, mas eles pegaram assim, qual é a essência do Mario? Ele são italianos, né? Eles pegaram um ator britânico pra fazer o Mario, e o Luigi foi aquele John Leguizamo, que é um cara sul-americano, é um cara latino, que não tem nada a ver. Aí é justamente onde eu falo sobre a questão do roteiro. A falha no roteiro porque os caras não conheciam, não queriam, sei lá qual o motivo, não davam valor ao game, porque se eles tivessem baseado no game, eles tinham feito uma outra ideia de filme. O problema é que quando lançaram daquele jeito ali, a diferença de idade, por exemplo, dos dois é muito grande, é como se fosse um for o pai e for o filho, então aquela parada toda ficou muito descaracterizado. Um dos personagens não tinha bigode. Eles erraram o nome da princesa, que eles pegaram o nome de uma donzela da adaptação pro Game Boy, e não foi o do que eles adaptavam do Mario World 3. Então assim, o Koopa, que é o Bowser, né, totalmente errado, porque o Koopa era a mistura de um dragão com uma tartaruga, e lá no filme eles colocaram um reptiliano de tiranossauro, descendente do Obama, né, reptiliano. É por aí, totalmente meio torto, adverso. E assim, o que eu acho assim na parte mais técnica do filme foi que eles voaram na história, porque o Mario, ele não tinha uma história muito grande no jogo. Era o quê? O Bowser sequestrava a princesa e eles tinham que salvar. No filme eles começam com a introdução dos dinossauros, uma coisa nada a ver, uma animação bem ruim, só bem ruim, que fez a gente sentir saudade daquele desenho Em Busca do Vale Perdido, que eles falaram que os dinossauros eram muito avançados, muito aquilo outro. 65 milhões de anos atrás, aí do nada eles cortam essa animação falando que os dinossauros foram extintos pelos meteoros, mas os meteoros não matou eles, levaram eles pra uma dimensão totalmente diferente, que onde humanos e dinossauros conviviam. Depois você pensa assim, não, ele vai pegar nos dias atuais, aí ele volta pra outro flashback de 20 anos atrás, de um ovo na época do filme, de um ovo sendo deixado numa igreja. Aí a Sawyer pega esse ovo, no ovo choca e tem um bebê humano dentro. Do nada corta e parece os dias atuais do filme lá, de dois encanadores assim. Cara, é muito mal feito. Cara, mas eu tô parecendo aquela advogada do diabo, né? Tentando defender o tempo todo. Mas assim, de novo, quando a gente joga o jogo, exatamente no jogo não tem uma origem específica desses caras. Mas tem uma história segmentada. Não tem uma história segmentada, beleza, a gente concorda. Mas tipo assim, como não tem a origem dos vilões, dos próprios personagens, é só, tipo assim, você já começa numa ilha, né, basicamente, e enfrentando fases, né? E você vai entendendo a história a partir dali, mas você não tem uma origem de ninguém, você não sabe de onde é que surgiu o Mario, né? De onde é que surgiu os vilões do jogo, tudo, entendeu? Aí, então, o que acontece? A gente tem que também dar esse crédito ao filme, porque os caras tentaram criar uma coisa que pra época era uma novidade muito grande. Não se tinha tantos modelos de filmes dessa espécie pra poder ter como base. Mas aí mais tarde a gente vai ver que a diferença de tempo é praticamente mínima. Tiveram adaptações que elas se resumiram, traçaram direitinho. Mas eu digo assim, foi preguiçoso. Eu tô entendendo os dois pontos de vista. Na questão do roteiro, eu já falei que foi extremamente, a perfeita palavra, preguiçoso, que dava pra ter dado a pesquisada. E como o Glauco também falou, do game não tem uma
início de história bem fundamentado. Então, o cara jogou no balaio de gato, tudo isso daí, criou esse filme que pros dias hoje a gente pode chamar de cagado, porque eles tinham a faca e o queijo na mão pra criar um cenário como a Marvel criou, bacana, uma coisa bacana. E tinha dinheiro. Só que pra uma galera foi bacana enquanto jovem. Depois que o cara vai criando maturidade, vai tendo pensamento crítico, ele vai ver as falhas que ele. E os atores foram hoje porcos. A gente pode criticar por conta dessa questão que houve acerto. Sim. Mas pra época, e até por conta de pouca acessibilidade que tinha, então foi muito acertado pra época. Hoje a galera critica, mas aí é os dois pontos de vista. Tô ligado. Hoje dá pra criticar fervorosamente, mas antigamente a gente vê aquilo ali como uma coisa, porque é o pontapé inicial. Começou e possa ser que tenha um cenário, que houve um cenário. Que a gente já pode até pular pro próximo e tal. Mas pode concluir isso. Não, é porque assim, tudo bem que eu entendo que teve a questão dos jogos, foi o pontapé da adaptação dos jogos, mas eles tinham intenção de fazer uma trilogia. Tanto é que é o primeiro filme e tem assim, dessa parte tem uma cena pós-crédito, que ela chega convocando eles e tal, mas aí como tudo em Hollywood é movido a grana, ele não se pagou nem de perto, tanto é que eles mataram o projeto. Não, agora só um último ponto, até pra questão desse filme também, assim, como eu tô defendendo mesmo, minha opinião. Enfim, Sim. Outro detalhe, tudo que é feito o primeiro sempre tem uma série de erros, né? Tu disse, os próximos já foram melhores, mas porque a galera viu as cagadas que foram, né? Tipo assim, a gente não avaliou como cagada, mas os profissionais que trabalharam na época, com certeza perceberam as cagadas que tinha lá ocorrido no filme, entendeu? E melhoraram nos próximos, usaram ele como base de exemplo, né? Alguns, mas assim, eu classifico esse filme como peru murcho, é aquele Bilal Rey que não sobe nem com Viagra. Pra mim, eu não gosto. Eu tenho boas lembranças. Assim, eu tenho uma lembrança que eu acho que eu assisti na sessão da tarde, também nunca mais quis assistir porque eu vi as falhas que tinha, os personagens. Gostei a primeiro momento, mas também é só naquele momento. Depois, tipo, teve outras coisas. Não é o tipo de filme que estimula a assistir de novo. No sense. Né? É o filme que você assiste uma vez e gosta, você não quer mais. É pra você não estragar a experiência depois, né? Você viu, já vi uma vez foi e bom, pronto. tá ótimo, vamos ficar por aqui mesmo. Pronto, é mais ou menos isso daí. Eu sei que aí não alcançou o que eles queriam e tudo mais, mas é como disse, é a preguiça do roteiro que poderia ter criado um cenário irado disso daí. Vamos pro próximo, né? Pronto, cara, a gente tem assim, tem uma adaptação que é a próxima, que é o Double Dragon, que era um jogo de 1994, a adaptação do filme. O jogo era de antes. Que o jogo era muito massa, eu lembro que eu joguei muito tempo depois. Eu não vou lembrar se eu joguei no Mega Drive ou no Super Nintendo. E eu joguei no computador muito tempo depois, porque eu não tive acesso ao cartucho pra jogar no Nintendo, porque a temática dele era muito massa, aquela parte de briga de rua, aquela coisa. E o que era massa, porque assim, era um dos poucos jogos que tinha na época de você ser corporativo, jogar os dois players numa tela só, os caras ajudando, aquele friendlyship, né, aquela questão da amizade. E no final, quando você zerava o chefão, tinha uma curiosidade que você lutava, que eram os dois irmãos, né? Você tinha que lutar entre os dois pra ver quem ia levar a donzela pra casa. Eu acho que eu assisti isso também na sessão da tarde de 95. Foi na sessão da tarde, acho que todos os anos assistindo na sessão da tarde. Porque aí sim, de diferente alugar, do Mario, isso daí eu achei muito irado. Toda vez que eu repetia, eu tinha vontade de assistir, porque justamente com a questão da luta, a questão da amizade e tudo mais, eu achava muito legal, apesar de talvez ter sido uma como é que eu posso dizer? Eles gastaram pouco dinheiro, pouca verba pro filme. Mas... e apuraram 2. Foi 20 milhões? Não? Foram 20 milhões e uns quebrados e apuraram 2 milhões só no cinema. Foi muito fracassado. Pois é. Mas eu gostava demais ali porque aí tinha a questão do kimono, que também dava a lembrança de daquela locadora que tinha ali perto da igreja. Não peguei a época da locadora da igreja. Não tem a igreja ali da Igreja das Dores, né? E a locadora... Enfim, a locadora aqui no Canindé, uma antiga conhecida, né? Tinha no prédio. Eu cheguei a alugar aquele filme umas 2 vezes, mas meu pai. Real Vídeo. Assistir. A Real Era no 4 de outubro. Tá na 4 de outubro. Eu cheguei a assistir várias vezes aquele filme, eu era fãzão, eu gostava. Cara, aquele filme ele tinha um elenco bom. Porque tinha o Marco da Castro, que ele era fodão, era um cara que ele tinha as skills mesmo pra luta. E tinha o vilão, era feito pelo cara que fez o vilão no Exterminador do Futuro 2. Aquele ciborgue de metal líquido e tudo. Robert Patrick. Robert Patrick. Isso. Cara,
era muito bom, assim. Tá, claro que o filme tem suas limitações, mas assim, comparado com o Mario, por exemplo, que é um ano depois, ele tem uma melhora muito grande. Claro que tem aqueles cortes de cabelo brega, aquelas coreografias meio ensaiadas, aquelas coisas, mas ele já é um pocão bem melhor do que o Mario. Até uma adaptação muito mais interessante. Porque a história em si é mais fácil, né? Também você pode observar. Você saiu de um universo que eram monstros fictícios e tal, pra de pessoas reais, né? Algo que é mais... É um combate, é uma luta que é muito mais simples de se simular. Claro que naquela época não era tão perfeita quem assistia as coreografias de Tokusatsu e tudo mais, que o cara dava um soco com 1 metro de distância, meu irmão, aquilo ali tava perfeito, era irado, mano. E aí tinha a questão do misticismo, que tinha um personagem que virava sombra e tudo mais. Que tinha um medalhão que tinha que juntar as duas partes. E eu acho que nos personagens, foi aquele cara que fez aquele filme Esporte Sangrento também. Sim. Fez Pacto com os Lobos. O Marco da Casca, ele é muito bom, cara. Muito garantido. Fez o John Wick, recente John Wick 3, o Parabellum, que ele faz aquele ninja que enfrenta o Keanu Reeves. É muito massa, assim. Então, o Double Dragon eu tenho bem mais carinho do que o Mario. Eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, passava de tardezinha na sessão da tarde, aí tava um frio, eu colocava um colchão bem fininho, bem velho, um colchão totalmente que eu mijei a noite todinha. Aí o bichinho tinha um aroma agradável. Mas assim, eu me deitava nele pra poder assistir. Eu achava um filme muito, muito massa. Cara, é bom, é um filme muito bom, assim. Eu não tenho muita recordação dos personagens, não vou mentir, não. Assim, mas a história em si, eu lembro ainda muita coisa. Aí, galera, que a gente não vai falar em termos científicos de quanto gastou, que não sei o que, quem eram os atores mais aprofundados. Foda-se, já gastou mesmo? Era mais ou menos o que a gente vai falar sobre o nosso sentimento em relação aos filmes. É pra deixar bem claro isso aí, pra não pensar que são críticos de cinema. Não tem porra de crítico nenhum aqui, é só fã pra fã. Perfeito, isso mesmo. Não, porque se fosse pra avaliar alguma coisa, eu só conseguia avaliar a minha Califa, só isso. Até porque a economia daquela época era completamente diferente da economia de hoje. Não tem aqui economista pra falar sobre esse assunto. Não, assim, totalmente. Realmente, assim, a gente cita alguns valores porque gastou tantos milhões e tal, né? Agora de tudo isso. Uma pequena informação, mas... Esse daqui chega a estar coçando pra falar. Vamos já chegar. Mas antes de chegar, que eu acho que você queira falar, a gente tem que falar de um que é meio que assim, saiu no mesmo ano do Double Dragon. Eu acho que é importante para dar nossa. Que eu quero falar. Eu acho que é da importância, eu não sei se eu vou lhe decepcionar, mas eu queria muito falar do Street Fighter, a batalha final. Pra mim é uma porcaria de filme. Pra mim, não destruam os personagens Ryu e Ken. O filme fez 2 papangu, 2 babaca, 2 idiotas, onde a filosofia dos caras nos games... No filme ele só roubava, era 2 ladrões. E os caras gostavam de lutar pra tentar crescer tanto quanto pessoa e quanto o próprio personagem em si. Mas aí os caras fizeram como ladrões, cara, mó mentira. Tipo, uma decepção pra mim, horrível. Aí bota o Bison, que eu me esqueci o nome. Raul Julia, que ele morreu até antes do filme ser lançado, que ele tava com câncer no estômago. Irmão, aquilo ali... Tipo... Que ele fazia o Gomes da família Adams. No jogo é um cara gigantesco, altamente forte. E ele já tava com câncer, ele tava esquelético na hora do filme, cara. Aí a gente tem que ter um respeito ao ator. O Raul Julia era muito bom ator. Aí é culpa dos diretores que não souberam, mais uma vez, fazer a extração do game, olhar os personagens, dar uma estudada, porque já tinha uma boa gama de situações dos caras pra criar uns personagens bacanas. Meu irmão, botar um exemplo, né? Tendo um exemplo, eles poderiam ter feito algo bem melhor. O Honda, cameraman, Chun-Li aqui, não, e o Blanca, que eles pegaram um cara pintado de verde, de forma horrível. Não. Mas pelo menos nesse quesito a gente tem que ter um pouquinho de respeito a questões que não tinha, né? A tecnologia gráfica da época. Tinha que se virar, que nem o Hulk. Mas eles pegaram pelo menos um cara bombado, que era o Loferrino pra fazer, mas o Blanca não. Foi ceboso. E assim, o que eu acho assim, eles tinham grandes atores pra fazer, eles tinham muito orçamento. Contou com o Van Damme no vício da cocaína, o Van Damme ia cheirado todas as vezes gravar. O que eles fizeram junto com a Capcom, que era a detentora dos direitos do filme?
O Street Fighter naquela época tinha 19 personagens. Simplesmente eles quiseram colocar 7 só no filme. Já cagaram aí. Pegou o Raul Julia doente, já com a fase já ruim dele do câncer do estômago. E o Raul Julia não era acostumado a ser um vilão, alguma coisa assim. Cara, também tentaram botar muito ator famoso pra ver se dava um boom, né? Um boom, assim, tipo, usando os termos de hoje, dar um hype diferente no filme, né? Pra aquela época. E, infelizmente foram infelizes das escolhas do roteiro, demais, desses atores, cara, entendeu? E assim, eles pegaram o Gaio, que era o Coronel Gaio, que ele não era o protagonista do mangá, dos jogos, pra colocar como protagonista por exigência do Van Damme. E eles pegam, parece que a tatuagem dele foi feita aquelas tatuagens de chiclete. Aí eu vou só pra tu continuar. Bota o Van Damme como protagonista, o Gaio, né, como protagonista, e os verdadeiros protagonistas transformaram os caras em dois merda, mano. Não, aquilo ali foi... Aí a luta, macho, dos dois, pelo amor de Deus, macho. Uma coisa assim, totalmente, assim, decepcionante. E aí não é nem um crítico, é o fã que tem abuso a assistir uma vez. É legal, assim, pra você ter lembrança do jogo, é Street Fighter, do nome. Que o 2 estava totalmente em ascensão naquela época. O jogo era no Super Nintendo, era uma febre, cara. Geral. E ele vinha de antes, né? Antes do próprio Nintendo mesmo. Já tinha versões dele. Tinha versões pra arcade, que a gente só ia, por exemplo, andando no canto, aí tinha aquele arcade assim. Falando aí game arcade, eu acho que um dos únicos locais que tiveram arcade foi no posto de gasolina. E eu acho que vocês nem eram nascidos. Na época eu não morava aqui, na época. Acho que era 93, 94, tinha saído há pouco tempo do tinha 2 ou era 3 arcadezinhos, um era o Street Fighter 2 que tinha, se não me falha a memória. Mas eu lembro na época, pelo menos isso não é informação minha, do meu pai, era o principal jogo que tinha, quem comprava um videogamezinho, alguma coisa assim, era o jogo que vinha, era o Street Fighter, era tipo assim, era muito massa, cara, era muito massa. Porque assim, um diferencial do Street Fighter é porque todos os personagens, eles não tinham os mesmos golpes. Cada personagem tinha o seu combo diferente, sua luta diferente. Tinha aquelas transições de luta que o cara tinha que quebrar o carro, quebrar o barril, quebrar aquela coisa. Aquilo era muito diferente. E no filme não foi nada aproveitado disso aí, porque simplesmente o coreógrafo pegou, colocou todo mundo pra fazer a luta do mesmo jeito e ficou naquela mesma merda. Não se resumiu a nada. O filme é ruim na construção do roteiro, é ruim na execução, que o Van Damme parece que ele cheirava 2 kg de farinha antes de começar. E 2 no meio, 2 no final. Aí é até uma coisa interessante de falar, que dava a parecer que ele tava drogado mesmo no filme. Tava, assim. Cara, ele tava totalmente surtado. Tem umas horas que ele fica querendo mostrar só o músculo dele, com aquela tatuagem dos Estados Unidos mal feita pra caramba. É muito ruim, cara. Realmente, ele é um filme... Esse filme é classificado como Bilal Murcho e ainda desaparecendo, porque o Mario é ruim, mas o Street Fighter é pior. Pior por conta que eles pegaram do Mario, eles pelo menos tentaram inovar alguma coisa, criar um enredo de história. No Street Fighter já chegando e desfazendo de personagem. Meu irmão, eu não entro na minha cabeça desfazer um Ryu e um Ken, onde o Ken, como personagem game, é milionário, ele não precisa roubar não, mano. Apesar da gente ter alguns políticos que roubam, tem muito dinheiro, mas o cara lá, macho, era fiel às ideias do Ryu, de tipo, a gente precisa encontrar um cara mais forte e a gente precisa lutar pra crescer quanto ser humano, também quanto lutador. Que tinha uma filosofia, que toda arte marcial tem uma filosofia e tudo mais que é massa. O Sagat, mas também... O Sagat parecia o marginal da 25 de março roubando relógio, mano. É consenso que realmente os personagens... Nem eu tenho como defender aquele filme. Eu gosto muito de defender. Se quiser jogar de abarro, não dá pra defender não. Ali não tem como defender aquilo ali. Eu sabia, eu ia colocar esse filme só na lista porque eu sabia que você não tinha como defender. Aquele filme era um cocô. Porque, cara, antes de... Assim, pelo menos do meu ponto de vista, quando a gente fala de filme antigo, é muito difícil você ser crítico, né? Por quê? Porque a tecnologia da época, ou a experiência com a TV da época era muito jovem ainda, entendeu? Então a galera não sabia muito bem o que estava fazendo, né? Não tinha tanta crítica. Eram poucas as pessoas que tinham acesso, né? Não era digamos assim, a gente tinha acesso, mas não era o mundo inteiro que tinha acesso, né? A essa tecnologia. Até pra gente era difícil, Até pra gente era difícil, cara. Era. Quem é que possuía naquela época, por exemplo, se não fosse a sessão da tarde, muitas vezes, quem é que possuía um DVD naquela época? VHS. É um VHS. E era extremamente caro. E aí volto de novo pra questão econômica. Mas um pobre não tinha condição, pobre até classe média baixa, não tinha condição de comprar um videocassete, porque assim, quando você comprava, raramente você comprava uma coisa à vista, porque era muito caro. Muito caro. E a questão da inflação acabava, veio melhorar essa linha de crédito agora, porque antigamente você comprava algo,
parcelado de 6, 7 vezes, no segundo mês você já não tinha condição, porque a parcela, o valor da mercadoria ficava equivalente ao valor da inflação e subia muito e era muito descontrolada essa questão. Veio melhorar a partir do real, essas paradas aí, mesmo assim era muito complicado. Aí assim, você tendo todo esse contexto, não tem como a gente exigir muito dos filmes da época, né? A gente exige, porque a gente é fã, a gente gosta de... A única exigência que eu ainda concordo é fazer do roteiro. Porque o roteiro é uma adaptaçãozinha fiel, né, a espinha dorsal do filme, né? E tipo assim, se comparar ao jogo, tem que ser algo semelhante, né? Agora assim, eu tive muitos colegas que a gente era viciado em comprar revista, né? Tal, o que acontece? Mas quando saiu a capa do post do Street Fighter, eles fazendo aquela pulsa no plano, foi uma febre. Depois que o filme veio, todo mundo decepção. Mas as revistas é um filmaço, não sei o que e tal, uma adaptação de cinema, não sei o que, adaptação de game pro cinema e blá blá blá, e tem Van Damme, não sei quem. Aí todo mundo ficou naquele hypezão assim, na expectativa gigante, e a decepção foi extrema. E vocês acham que foi ruim? Em 2009 saiu uma continuação, direto pra DVD, A Lenda de Chun-Li. Eu assisti esse daí também. É trash, eu acho que é pior ainda do que esse de 94. Eu já discordo, eu já gostei mais, que teve pelo menos um respeito aos alguns personagens. Porque o de 94 acabou com todos os personagens. Sabe o que eu gosto nesse Na Lenda de Chun-Li? Tem um personagem que é feito pelo ator do Liu Kang do Mortal Kombat 1995. Pra mim, só o que vale a pena nesse filme, porque o resto... Mas sempre se salva alguma coisa. Sempre tem um lado positivo. Eu acredito muito que esses filmes do passado de jogos, eles serviram pra exemplo, né? Que as versões que estão saindo agora, né, nos novos tempos, são muito melhores. Certo que ainda tem umas cagadas ainda pelo meio, mas... Ah, sim, sempre tem, né? Acho que agora é o mais aguardado. Agora esse daí, velho, eu só vim assistir em 96. E eu vou dizer, antes de você falar, a gente assistia, alugou na locadora que o Glauco falou, na Real Video. Mas assim, a gente alugou tipo 6 meses depois de chegar em filme, porque tava alugado, já reservado pra muita gente. E aí era a conversa de recreio, maluco. Era a conversa de recreio de todo mundo. Falar de Mortal Kombat, né? O filme vai falar. Exatamente. Você pedia aquele amigo pau no cu que assistia antes, aí ficava te spoilando. Ei, mas dizendo que eu adoro spoiler. Pode falar spoiler pra mim que eu fico com aquilo na cabeça. Eu crio expectativa. Essa onda do spoiler veio agora recente, cara. Eu não tenho problema nenhum também, não. Eu já tive mais. Hoje eu tô mais tranquilo, mas eu já ficava puto, porque eu queria ter experiência no filme. É diferente você saber o que vai acontecer e você ver, né? Não é. Principalmente alguns filmes hoje em dia, né? Antigamente, talvez eu não tivesse opinião formada, eu nunca achei ruim também, não. Mas eu acredito que spoiler não quer dizer nada, não. Cara, nada como um filme completo, pra gente assistir. Mortal Kombat de 1995 foi um marco. Porque assim, quem nunca jogou um Mortal Kombat, seja no arcade, seja no Super Nintendo, na casa do vizinho, na sua casa, seja onde for, você deve ter jogado Mortal Kombat, seja do... ainda teve o desenho anos depois, que passou muito tempo na Record. É Mortal Kombat, eu acho, os Defensores do Universo, alguma coisa assim. O desenho não lembro, não vou mentir. O Mortal Kombat tinha um desenho na Record, né? Acho que só são 3 episódios. Ela sempre cortava, porque a Record era que nem a Globo, era sem vergonha. Ela passava um pouco aí, cortava, repetia. Mas acho que são bem poucos, são curtos. Mas eu vou te dizer, mas aquela música que acho que até hoje toca em academia. Cara, Tu é doido, aquilo ali foi Mortal Kombat. Se eu não me engano, na época ganhou um prêmio pela trilha de áudio. Ganhou o Music Video Awards, alguma coisa assim. Que ela ganhou, cara, porque ela foi sensacional. Cara, esse filme ele é tão bom assim. Não vou dizer que ele é o primo do cinema, mas eu acho. Eles respeitaram. Exatamente. Eles seguiram a parte dos personagens. Tem uma comédia muito boa. O combate também era bacana. A luta. A luta do Reptile contra o Liu Kang é uma amiga ali pra mim foi melhor mesmo do que com o Shang Tsung. Porque foi muito, muito real. Assim, os caras, pelo menos na coreografia, eles souberam trabalhar muito aquilo. Eu achei muito Cara, massa. Eu acho a história bem amarradinha. Porque começa assim, da introdução do personagem, aparece o Liu Kang, com a questão do irmão dele que foi morto no outro torneio. Aí depois aparece a Sonya Blade, que o parceiro dela foi assassinado. Aparece o Johnny Cage, que eu acho um dos melhores personagens do filme. É o mais Johnny Cage. Johnny Cage? Muito massa, porque ele é aquele atorzão e tal, que ele é canastrão. Eu gostei do jeito do Raiden sarcástico, porque quase todo o personagem de Deus era um cara muito sério, mas o Raiden não, era um fuleiragem, macho.
E quando eu falo fuleiragem, meu povo, é que é uma gíria cearense que pode ser tanto pro negativo quanto pro positivo. Então o Raiden ali foi fuleiragem positivo. Muito massa. Não, e era o ator que tinha mais nome na época. Que era o Christopher Lambert, ele tinha feito Highlander. E é muito assim. E o filme tem as coreografias, tem aquela coisa toda. O filme se leva na comédia, se leva nos momentos de ações que é necessário. Claro que ele não tem os efeitos pica das galáxias, porque era uma produção de baixo orçamento. Por incrível que pareça, o cidadão que foi diretor desse filme... O Martin também foi da franquia do Resident Evil. Eu tava puxando isso da memória agora. Eu amo ele pro Mortal Kombat, mas eu odeio ele pro resto da vida. Resident Evil, todos eles. Não, cara, porque ele acabou. Resident Evil, vamos dar um salto temporal, depois volta. O Resident Evil 1 também foi uma febre. Eu lembro quando a gente tava na locadora, falando, ei, meu irmão, vai sair um filme do Resident Evil, não sei o que, blá, 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 blá. Aí chegou na Real Vídeo. Por um milagre de Deus, assim que chegou, no outro dia à noite, um cara disse, ei, macho, eu tenho um contato, eu tô com a fita do Resident Evil. Macho, aí... Tipo, era um apartamento do dono da locadora, que ele tinha um VHS, foi o que aconteceu. Macho lotou, macho, acho que não tinha nego em cima de nego, em tudo que era canto lá, porque queria assistir. E aí sim, pra mim foi o primeiro, eu achei muito irado, porque o jogo foi uma febre. E aí tem a Claire, tem tudo mais, foi muito irado. Cara, assim... Não, a Claire não, a Gil, desculpa, a Claire não, a Gil. Assim, a franquia do Resident Evil, eu sou muito suspeito pra falar. Porque do bom ao ruim eu gostei de todos. Pois é, eu acho que... Tipo assim, a ideia dos jogos, cara, é muito surreal, né? Mas é muito envolvente ao mesmo tempo, né? Tipo assim, a trama todinha em si. Os filmes eu também não achei ruim, não. Claro, tem algumas cagadinhas. Assim. Porque se comparar ao game, ele não é igual ao game, ele mudou o roteiro e tudo mais. Aquela primeira cena, já falando de Resident Evil, uma das primeiras cenas que eles estão num beco, não é num beco, é numa entrada pra um laboratório, sei lá, aí é acionado. Aí é acionado o sistema de defesa, que ele vem, aí mata os caras, aí o negão, o personagem lá, escapa, aí depois ele escapa porque ela explica, né? Aí o que acontece? Pois ela muda o sistema de defesa que o cara não tem como escapar ali. É morte na série. E outra coisa, a trilha sonora com Slipknot foi foda. Mas a gente vai deixando esse pano pra manga, vamos voltar pro Mortal Kombat. Sim. Cara, Mortal Kombat, eu acho que ele respeitou muito, assim, a questão. E o diretor, que eu não gosto desse diretor, o Paul W.S. Anderson, Paul Anderson, ele soube trabalhar com o que tinha e ele pensou assim, cara, vai ser aquele filme pra você assistir e você não levar a sério. Você vai curtir a sensação do jogo e tal. Aquela luta do Johnny Cage com o Scorpion eu acho muito massa, cara. Não tem os efeitos primorosos, são os efeitos ruins. Mas a coreografia conquistou. Pronto, é isso mesmo. Mas se você assistir com aquele olhar assim, cara, é um filme de jogo, é muito massa, é antigo, você curte, a trilha sonora é boa daquele filme. É um filme que ele é bem agradável pra você assistir. A cenazinha romântica da Kitana com o Liu Kang também é muito irada ali. Cara, eu vejo assim, pra época, ele foi 10-10. Pra época ele foi 10-10. Ele foi perfeito, assim, com os recursos que foram empregados nele, ele atendeu a demanda, entendeu? Tipo assim, ele não falhou em nada. Uma das coisas mais massas que eu achei do filme foi a questão de tipo, você pode, não tenha medo de enfrentar, por exemplo, a filosofia, né? Isso, Johnny Cage contra o Goro, ou mesmo o Liu Kang contra o Sub-Zero, que o Raiden fala, não sei o que, o elemento da vida. Que é a água, né? Porque é quase impossível você enfrentar um cara que pelo menos tenha superpoderes e tudo mais, e você não ter essa habilidade ainda. E você despertar no meio da batalha, porque assim, eu preciso lutar, eu vou ter que dar o meu melhor aqui, que é justamente a filosofia de uma arte marcial. Não é que você vá chegar a ser o top, você vai. Mas você dê um passo por vez e dê o seu melhor sempre, supere tudo. É isso que o filme tentou repassar, que eu achei foda demais, muito irado. Cara, eu acho ele muito bom. Eu gosto muito. Ele é trilha sonora, é coreografia, é tudo. Não sei se vocês sabiam, mas aquele Goro, ele era um animatrônico, ele era um robô. Aquele Goro é muito irado, cara. Só que ele teve muitos problemas, porque o filme ele foi todo filmado na Tailândia, porque eles faziam esse esquema pra poder ter as paisagens, as coisas e ser mais barato, né? Porque tem países que você não paga imposto de locação, essas coisas. Só que o Goro eles não conseguiram levar, porque era muito pesado. Eles tiveram que fazer as cenas separado, o Goro lá onde ele foi construído e o restante do filme na Tailândia. O Goro precisava de 16 pessoas pra operar braço, pra operar aquelas coisas. Por isso que a luta dele com o Johnny Cage é bem simplificada. Ele vai de um lado, persegue o Johnny Cage, tem aquela coisa, depois o Johnny Cage dá um soco no saco dele. Ele é lesadão e tudo mais, né? Mas o que eu achei massa, porque esse
fosse outro filme, até daquela época, eles tinham metido um CG porco e tinha feito um Goro todo deformado, aquela coisa. Como no Mortal Kombat 2, que é pouco tempo depois, que é terrível. 97? Isso, eles meteram um CG. Agora eu vou dar uma de Glauco no Mario Bros. Não, se você defender aqui, você vai se intrigar de mim. Mas cara, é porque, tipo assim... Aí é a história de o lado fã. É o lado fã também. Meu irmão aqui, vê aquele Sub-Zero, que é do Sub-Zero do 3. Que é o irmão dele, era o irmão dele, né? Vê o Cyrax e o Sector, tu é doido, macho. Eu não lembro se os dois aparecem. Aparece. O Cyrax é o vermelho e o Sector é o amarelo, né? Aí o Smoke que é o preto, né? Que era o ninja que foi transformado em robô. Não, eles aparecem, só não aparece o Eu achei Smoke. muito bem feita a armadura deles. Pra mim Aparece até o Ermac, se eu não me engano. Aparece. Só que assim, o CG em si, que é a questão da animalidade, né? É muito ruim. Não, cara, Mas é aí... Começando, não pode ser crítico demais. Mas o que eu falo assim, o que foi que fez sucesso A simplicidade. A simplicidade e outra coisa, o Goro foi um Só animatrônico. que deixa eu te dizer, quando a gente assiste uma coisa com simplicidade, próximo a gente não quer simplicidade. Todo filme, cara, ele tem que ser uma evolução, principalmente quando se trata de franquia. Quando o cara pega o primeiro filme muito bom, o segundo, a tendência, por mais que o cara seja fã, é do cara não gostar tanto quanto o primeiro, porque há infelicidades. Às vezes o cara acerta no roteiro, mas erra na animação. Aí pra mim a única falha do Mortal Kombat 1 pro 2 foi a troca do Raiden. Mudou. É porque o Christopher Lambert leu o roteiro E não gostou. Aí ele caiu fora. Outra coisa, Porque eles um mataram bom o Johnny Cage no começo, que foi um pecado muito grande, porque o Johnny Cage era um personagem que segurava muito o filme. É porque assim, pra mim, macho, se começou com o ator, termina com o ator, de todas as formas. Quando o cara lê o roteiro e percebe uma falha, que tem uma parte lá que deixa um vácuo mesmo, que é quando o Raiden perde o poder e tudo mais, fica meio maçante. Mas, meu irmão, se o cara é um ator e disser, dá pra alterar isso aqui, escuta, mano. Não é nada demais você perceber a ideia de um ator, porque também muitas vezes é a visão de um fã. Eu perdi muito, eu não gosto, mas eu entendi a premissa do diretor de querer trazer personagens novos. Os Sirius, o Jax, o Ermac, a Sindel, a Shiva, o Shao Kahn. Não, o Shao Kahn já tá. Não, o Shao Kahn. Samsung. Então assim, a escolha de alguns atores foi muito ruim. Aquela Sindel, parece que ela é terrível, cara. Ela é terrível. Tem uma problemática que, assim, não sei se a galera percebe nos filmes hoje, mas eu já ouvi em algum lugar alguém falando a respeito, eu concordo. É tipo assim, quando você mete muito personagem numa história de um tempo muito curto, aí, tende a sair porcaria, porque você tem, tipo assim, você tem que justificar muito de onde esse cara veio, essa mulher veio de onde, por quê, entendeu? Se ela não já tem uma prerrogativa de algum filme anterior, fica muito difícil você dar uma continuidade na história e inserir todos esses personagens também, né? Cara, e eles quiseram colocar a Milena, que era a irmã da Kitana, que ela tinha um problema que ela era metade monstro, aquela coisa toda. E assim, o que eu gostei muito do primeiro filme, que tinha os efeitos e tudo mais, que não eram bons, mas eles deixaram menos efeitos. E era um filme que eles eram assim, você não vai levar a sério. O problema do 2 é que eles querem assim, esse filme aqui tem que ser levado a sério. Porque ele é foda. Eles não tiveram o time que os Vingadores tiveram em 2012, que eles jogaram muitos personagens e não souberam trabalhar os personagens. Eu acho que o grande erro deles aí foi esse. Parece que quanto mais dinheiro teve pra fazer o 2, piorou o que não tinha, né? Cara, eu não tinha experiência de ter muito. Tipo assim, era uma história curta, né? Porque os filmes de antigamente eram, no máximo, o maior tinha 3 horas. Hoje em dia ainda o maior tem umas 3 horas. Dizem que o Snyder Cut vai ter 4 horas. Ô Jesus, como é que eu faço isso? Aí, cara, a galera também divide, né? Tem o nome do filme, parte 1, depois parte 2. Mas assim, você tem um curto período de tempo pra desenvolver uma história e inserir personagem é muito. Eu acredito que isso é muito complicado. Mas é assim, eu não gosto do 2, é que nem o Mario, assim. Só que ainda eu acho o Mario Bros ainda melhor que o Mortal Kombat 2. Porque é uma questão de fã, cara. Não é. Se você é fã de um jogo, de uma franquia, aí você vai valorizar, amarrar aquela franquia, vai valorizar aquele marca de jogo. É como a gente tava falando há pouco aqui. A franquia do Resident Evil, enquanto jogo, enquanto filme, eu gosto muito. Eu não sei, se eu começar a criticar aqui, eu não vou saber, talvez eu não saiba defender por todo, mas eu não sei dizer assim, o filme foi ruim, o jogo foi ruim. Tô ligado. Entendeu? Que é a questão de a relação da gente enquanto fã com a produção, né? Com os caras que desenvolveram. Eu não sei se você assistiram aquela série da Machmania do Mortal Kombat, que ela tem 2 temporadas, que tem até no YouTube, ela foi feita assim num projeto. Eu cheguei a ver alguns episódios. Inclusive tem até, passou o Street Fighter, eu esqueci de dizer que tem a série
do Street Fighter, O Punho do Assassino, que ela é muito boa. E ela não tem essas questões de efeito, aquelas coisas assim. Ela é muito bem feita. Pra você ver que com pouquíssimo dinheiro a galera faz um material bom. E assim, a série do Street Fighter, O Punho do Assassino, que tem uma temporada, ela é muito boa. E a do Mortal Kombat, ela é muito massa. Inclusive, estão dizendo que agora, pro final desse ano, pro ano que vem, vai ter um novo filme do Mortal Kombat. Teve uma série, eu não ouvi nada. Vai ter um filme, tem uma série do Mortal Kombat. Tem uma série que é... da Machine, que é feita meio feito por fãs, essas coisas. Muito irado, acho que são 2 temporadas. 2 temporadas. E eu tô esperando uma terceira que não vai sair. Não vai sair. Mas ela é irada, muito irada mesmo. Mostra... tão boa quanto o primeiro filme. Pronto, ela se compara ao primeiro filme, só que agora com efeitos especiais bacanas. E o que eu acho massa, porque assim, ele conta as histórias de personagens separados, depois eles vão se juntando pro torneio. Por exemplo, tem um ensejo, assim, vai um spoiler, do Raiden. Que o Raiden, ele é um dos deuses lá e tudo, ele cai na Terra e ele perde os poderes dele e tudo. Aí, o que acontece? Ele é internado no hospício, com essa história de torneio, aquela coisa, e ele passa no hospício sendo torturado, aquela coisa. Isso é muito massa. A série, ela abordou um lado, como o Liu Kang não era aquele mocinho que, na realidade, ele tá atuando como um assassino, que aí depois ele vai... Cara, eu achei a série muito bem feita. Quem não viu, assim, compensa procurar no YouTube, tem ela todinha, dublada, se eu não me engano, até. Então, assim, se você gosta de Mortal Kombat, assista o primeiro filme de 95, pule o segundo, na minha opinião, e vá assistir a série. Eu acho mais massa. Não, cara, dá pra assistir tudo. Agora tem que saber respeitar. Você não pode levar a sério. Você não pode levar a sério. Não pode, tipo assim, dizer pra essa galera mais jovem, tá até tendo contato com essas versões mais novas de algumas franquias, assistir as antigas, você tem que alertar também, olha. Você não pode ser crítico demais, porque você tem que analisar o contexto da época, né? Por exemplo, eu vou fugindo um pouquinho da temática aqui, mas existem... Eu não lembro se na época tinha um jogo, mas depois surgiram jogos, Star Wars. Você assistiu os primeiros filmes comparado à franquia que existe hoje, os jogos que existem hoje, é uma realidade muito diferente, cara, entendeu? Mas que evoluiu pra caralho, né? Na ideia. Os 3 primeiros filmes do Star Wars, eles são muito bons em história e tudo mais. Não tem aqueles efeitos todos, mas eles são muito bons. Cara, acho que a gente já pode passar pro próximo, que é, caso vocês queiram adicionar algum filme aí, porque aqui é sem ordem mesmo. Vai indo do jeito que dá certo. Mas, assim, a gente já falou de um filme bem ruim, um filme mediano, já falou de filme bom, que é o Mortal Kombat, e a gente pode ir seguindo mais pra frente. Eu acho que dá pra gente dar um salto, assim, trazendo mais adaptações de jogos que a gente gosta mais pros dias de hoje, né? Por exemplo, vocês chegaram a assistir Silent Hill? Eu não assisti Silent Hill. Mas vocês chegaram a jogar o jogo? Joguei algumas partidas. Eu achava muito chato o jogo. Em locador. Porque eu achava uma cópia fuleiragem do Resident Evil. Cara, não é muito fácil, não. Já que a gente assim, eu via, por exemplo, eu vi um amigo meu jogando locadora no PlayStation 2. Eu achava aquilo ali muito doido, mano. Muito louco. Agora sim, é legal alguns personagens. Eu acho que... ele tem uma trilogia, uma coisa assim, né? Tem. Eu acho que eu assisti o último que saiu, que tem, acho que aquele bichão que sai. É o Pyramid Head, cabeça de pirâmide. Ele é muito massa, Pronto. cara. Eu acho que eu assisti mas é pouca lembrança que eu tenho. Então vamos voltar um pouco mais atrás e falar do Resident Evil. Eu acho que a gente tem mais pano pra manga pra falar do Resident Evil. Quer começar, Glauco? Não, eu deixei a vocês. Resident Evil. Eu assisti o primeiro e o segundo. Os outros... Perdeu mais 4 pra frente. Pois é, eu não assisti. E porque, não sei mais, porque tipo, acho que eu fui pra outra cheguei a área. assistir, mas não foi, assim, eu gosto muito dos filmes, mas se for dizer assim, faz tanto tempo que eu não os vejo que eu não lembro de muitos detalhes. Agora assim, a história, os contextos eram muito legal, cara. A jogabilidade principalmente, posso dizer que eu sou mais fã dos jogos mesmos, assim. Mas muito bom jogar, cara. O jogo eu tinha um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei se ele vai escutar. Mas a gente era muito moleque, muito guri assim, e aí, deixa eu ver se lembro, foi em 96, 97, chegou o PlayStation. PlayStation 1, né? Era o PlayStation X, que era o cinzentão. O quadradão, né? Que hoje é essa Ele foi lançado em 95, né? Acho que chegou aqui em Canindé em 96, 97. Por aí. E foi na locadora. E aí quando ele chegou... Tinha um cara, que eu não vou dizer o nome também, mas ele tinha uma tatuagem do dragão do Mortal Kombat. Aí o cara era festa de jogos. Pois é. Aí o que acontece? Ele botou o disco, era em torno de 7 horas, 7h30 da noite. De 7 às 8, ele botou o Resident Evil. E aí quando a gente viu aquela cena de cinema, nas primeiras partes, meu amigo, foi insano demais. E esse meu colega se mijou de medo do susto do cachorro. Mijou mesmo assim no locador. Meu amigo, todo mundo ficou rindo mais. É porque todo mundo tomou um espasmo que ficou assim sem jeito. O susto foi tão grande, assim, o susto da emoção, o susto de
ver um videogame trazendo vídeo, né? Que não tinha antes. Que não existia aquilo ali. E tipo, filme, que era uma história cronológica, era insano demais aquilo ali. Cara, todos os jogos do Resident pra mim são fantásticos. É tipo assim, envolve raciocínio, envolve aquele terrorzinho básico, ação. É muito bacana. Cara, eu gosto muito dos jogos, principalmente o Resident Evil 2, eu sou totalmente apaixonado. E teve o remake dele, eu joguei o remake, achei muito irado. Agora a questão dos filmes. Cara, eu até gosto do primeiro filme, o Hóspede Maldito, foi 2002. O filme, né? Que é a Mila Jovovich e tudo mais, até que ela se esforça na atuação dela. Né? Eu falei Claire. Não, ela é a Alice. Eles começaram a adotar os outros personagens, tipo a Jill, a Claire, essas coisas pra outros filmes. Mas ela dava a entender que era a Jill, né? É porque isso que é a grande crítica do filme. Porque ela é Alice, mas ela tinha outras características de outros personagens e meio que ficou misturado. É o mesmo diretor do Mortal Kombat. Depois que eu vim descobrir que o diretor do Mortal Kombat é esposo da Mila Jovovich, que é a atriz. Por isso que chegou uma época que a franquia se arrastou demais e o pessoal não entendia por que ela tava. Porque assim, era marido e mulher. Inclusive no Resident Evil 4, Retribuição, eu acho, ou é o quinto que é Retribuição, não sei, que aparece o Wesker. Então assim, Resident Evil, eu gostei da inovação, porque aquele filme dá pra salvar algumas coisas. Tem os cachorros, aqueles cachorros zumbis são massa. Os zumbis são até bem feitos. Tem aquele thriller assim, tem que tu falou das armadilhas, que o cara vai no laser, naquele beco dentro da colmeia. Eu gosto pela nostalgia. Não é um filme espetacular, mas eu gosto. Agora o Resident Evil 2, que aparece o Nemesis lutando boxe, aquela coisa, eu detesto. Cara, eu vou tentar bancar o advogado do diabo de novo. Maria. Assim, eu não posso falar muito da história em si, porque realmente, como eu disse, tá com um certo tempo que eu não vejo todos os filmes, nem nada. Mas, cara, tipo assim... Eu também vou dar de advogado do diabo. Pra época, o que a gente tinha? A gente tinha já uma evolução nas partes gráficas e tudo. Então, eu acredito que todos os filmes do Resident Evil, como pode estar até os jogos também, porque foram uma evolução, né? De acordo com cada plataforma de gamer, ele melhorou muito. É tanto que você estava falando agora há pouco, já teve remake de alguns jogos, né? Falar em jogos, eu queria muito ver no cinema, era o Resident Evil 0. E evolução, entendeu? Tipo assim, enquanto história, não tem uma base, porque enfim... A ideia é que é um vírus, né? É um vírus, né? É um vírus, né? Que causa efeito nas pessoas e pode matar, que no caso vira zumbi, né? Tipo assim, é uma doença e a gente desenvolvendo toda a história ali. Eu também concordo com o Glauco, assim, eu gostei por conta que não foi inovador. Por conta que era um game e mais uma vez, aqueles monstros, o próprio efeito gráfico pra época foi muito massa. Independente da narrativa que se estendeu, foi pro outro lado, mas o primeiro tinha muita mistura ali da Jill, da Claire e tudo mais, que até confundi na outra parte ali, mas não tinha nada a ver, que depois ele vai sendo explicado, que ela também fazia parte do Projeto Nemesis, se não me falha a memória, do segundo e tal, mas eu gostei muito, assim, por conta da vestimenta, de algumas características e tudo mais, que foi levado, assim, mais uma vez o fã à loucura, exemplo do Mortal Kombat. Ele respeitou algumas coisas, como eu disse, a narrativa muda, mas o primeiro filme ele respeitou, tanto que tem aquele monstro, tem no Resident Evil 2. Os Linkers. Os Linkers, né? Aquelas aranhas com o cérebro de fora. Isso, que ele fez gigantesco, mas aquilo ali, quando a gente viu aquilo ali, foi sensacional. Eu tava até falando pro Glau, que tu tinha saído na hora. Chegou no Canindé e um colega nosso conseguiu a fita. E aí, a gente foi pra casa do dono da locadora assistir, porque ele tinha o VHS e tudo mais. Macho, era nego em cima de nego lá, que lotou uma casa que não tinha pra... Era assim, quando chegou a fita, disse, ei, macho, daqui a pouco a gente vai assistir Resident Evil. Aí chegava, ei, mano, tá assistindo Resident Evil? Macho, a gente tá aqui, alugou a fita, daqui a pouco vai assistir. Mas era tipo os caras viciados que... tinha os caras que jogavam videogame na locadora e tinha os caras que gostavam de assistir os caras jogar, e tinha aqueles caras que não tinha condição e também assistia. Macho, e aí foi criando um ciclo de amizade que era todo mundo falando pra todo mundo. Macho, lotou a casa. E assim, é aquela sensação de, mais uma vez, o fã que coordena o personagem, ver o personagem ganhando vida real, aquilo ali é sensacional, cara. Ele soube fazer aquilo ali. Eu entendo, isso aí eu acho muito massa por causa disso aí. Você trazer um personagem que é fictício, você nem imagina nos seus sonhos que ele pode vir a ter uma adaptação, é muito massa. Tanto é que do primeiro filme, eu não tenho muito o que falar. Tem algumas coisinhas ou outras que hoje eu enxergo com um aspecto mais técnico, mas naquela época eu achei muito massa. Só ficou mais ofuscado que foi na mesma época que saiu o Homem-Aranha, que eu acho que o Homem-Aranha foi uma febre muito grande quando
saiu, né, com 2002. Então, Pronto, assim, aí ninguém do deu muita Homem-Aranha, atenção. Os Homem-Aranha, pra mim, são perfeitos. Aí eu já tenho uma crítica aí, não sou advogado do diabo. Eu tenho uma raiva muito grande do diretor, que eu me esqueci. Sam Raimi. Sam Raimi. Eu tenho uma raiva muito ter o grande. quarto, né? Porque Ia fela ter. da mãe no mundo não pode fazer com que o Homem-Aranha crie naturalmente e tenha ainda mais saia pelo canto da mão, porque normalmente ela tira pelo tobas dela. Aí ficava bem legal o Tobey Maguire tirando a até pelo Toba, viu? Mas se for analisar assim, por que sai daqui da mão? Por que ele não fez a cartucheira como nos E ele outros até filmes? explicou, porque tinha uma adaptação do James Cameron que ele queria fazer com o Leonardo DiCaprio na década de 90, que o roteiro do James Cameron tinha, que eram os lançadores de teia biológico e tudo, aí ele pegou aquela ideia. E assim, também, talvez ele tenha usado essa ideia, né, não sei, pela questão de facilitar certas explicações, porque nos outros, por exemplo, teve um processo de explicado como desenvolver o equipamento da teia, né? Até porque foi um aspecto útil no filme também, né? Aquele momento que a teia tinha de ser tinha que ser magnetizada, aquela coisa toda, né? Entendeu? Mas talvez ele utilizou esse recurso para evitar perder tempo com essa explicação, já que tinha outros aspectos do filme a serem incluídos, né? Cara, eu gosto muito da adaptação do Homem-Aranha, assim, do Sam Raimi. Eu gosto muito do de 2002. Apaixonado por aquele do Dr. Octopus, o Homem-Aranha 2. Eu acho ele perfeito. Não gosto do 3, porque aquele Venom é muito ruim. E o Homem-Areia eu também acho muito ruim. Ali eu já... Pronto, mas eu não sei. A única coisa que eu não gosto é a maneira que ele transforma o Homem-Aranha. Eu não vou dizer, mas naquele jeito meio descolado e tudo mais, porque não é característica do Homem-Aranha mesmo ele com o Venom. Que era o Venom, ele era mais malvadão, mais fodão, né? O Homem-Aranha ele sempre foi baseado... Esse aspecto eu entendo seu, mas o que é que acontece? De acordo com a época, eles tentavam se basear com a ideia do jovem da época. Exato. Tipo assim, e naquela época... 2007 tava É igual mais... o Andrew Garfield no Ultimate Spider-Man. Tipo assim, eles tentam... como o Homem-Aranha sempre foi a base de um jovem adolescente que tá descobrindo ali muita coisa, então eles pegam aquele perfil da época e inserem no filme, né? Aí, tipo assim, a gente também acha estranho isso, mas é a realidade da época, entendeu? E tipo assim, não era baseado, pelo menos assim, pra gente aqui do Brasil, né, por exemplo. Era o pessoal de lá, era o estilo do jovem e o emo aqui que diziam que ele Homem-Aranha é emo, né? Que o emo daqui foi crucificado, virado de cabeça pra baixo, porque condenado demais, mas... Não, emo foi uma fase que eu acho que inclusive a gente vai ter que falar em alguns futuros episódios, cara, né? Todo mundo foi emo, doido. É muito errado, sim, mano. cara, até hoje eu escuto Glória, mano. Eu escuto quase todas as bandas ali, mas tal. Eu sei que você era chegado no Fresno mesmo. Eu não gostava Quem, porque... Eu sou macho ainda. É massa, eu fui pro massa. show dele, mano. Até dei um problema uma vez numa sala de aula porque eu tinha a camisa da Fresno, que assim, ó, eu vim falar de putaria. Aí eu entrei dentro da sala com essa camisa, aí aluno, como é bicho abençoado, sabe como é, aí né? foram falar, né? Aí eu recebi uma chamada porque tinha essa parada na... só ter passado na fita isolante na blusa. Não, eu ainda tentei botar. Ninguém vai ver, isso é 100 minutinhos aí, eu vou e sai fora. Aí eu dei uma chamada. Mas isso daí, macho, é até também pra quebrar clima de sala de aula, pra não mostrar a perfeição, não sei o que. Todo mundo sabe que putaria tem N significados pro cearense. N significados. Pode ser uma coisa divertida, pode ser uma coisa maldosa, como fuleiragem. Então, as pessoas têm que aprender entender o contexto. A entender, como o Glauco falou, entender a realidade. Para nós cearenses, muitas palavras que são pesadas não são pesadas. É algo jocoso. Uso diário. É algo engraçado, uso diário. Como no filme do Homem, fazendo alusão ao filme do Homem-Aranha, que a realidade lá não é emo, mas quiseram taxar o personagem como Homem-Aranha emo. A gente também tem os palavreados que não tem sentido nenhuma. E putaria é uma coisa que... cara, eu acho que o pessoal aqui se choca com muito palavreado, muita coisa, e esquece realmente as coisas que deveriam se chocar, né? Mas voltando ao ensejo dos filmes, pra gente não perder muito... O povo engole um camelo e se engasga com amendoim. É por aí mesmo, cara, foi mais ou menos o ditado mesmo, que é bem certo. Assim, voltando, passou pelo Homem-Aranha, mas voltando ao Resident Evil, cara, foi um filme que rendeu que, assim, por que era feito? Ficou tantos filmes, né? 6 filmes, e por que rendeu? Porque dava dinheiro, cara, deu dinheiro. E porque o jovem, cara, não sei das épocas atuais, mas pelo menos a gente é doido por esse tipo de loucura aí. Tipo
tipo assim... Nonsense. Não sei mesmo, é sem sentido, porque não importa se você quer que saia, nem que você se decepcione depois, mas você quer que saia alguma Você coisa. quer ver a emoção ali... Acertaram a mão em 2008 quando saiu o Homem de Ferro. Foi excelente, pra mim é o melhor filme da Marvel. É quando a galera começa a acertar e eles estão querendo fazer alguma coisa assim, tipo Warcraft. Eu não conheço o jogo. Acho que eu joguei uma ou foi 2 partidas de Warcraft. Eu instalei no PC, Eu nunca joguei. Mas eu não Eu cheguei a jogar... Eu sei que eu gostei, Então. pronto. Eu não conheço o jogo, mas o filme eu gostei muito do filme. Ele é de 2016. Eu gostei muito do filme. Que até porque o personagem humano, o cavaleiro lá, que vinha dos Vikings, né? O personagem que fez o Ragnar. E eu achava muito massa, ele é um bom ator. E eu achei bonito o filme assim e tal. Então, quando os fãs talvez não gostem, mas aí eu volto pro Resident Evil. Quando é um fã hardcore, bem caxias, Dificilmente ele vai gostar. Mas o cara que, como o Glauco falou, quer ver na tela, não tem sentido nenhum, só quer me divertir, desliga alguma crítica, desliga tudo, vou só curtir, aquilo ali vai ser muito irado. Não tipo assim, quando você já ouviu falar e quer descobrir, por exemplo, eu vou usar uma tristeza do cinema, que eu até falei em outros momentos passados com o Carlos, ou Lanterna Verde. Ali não é uma tristeza, é um trágico. Não, seja trágico ou não, mas tem, tipo assim, realmente tem críticas, aspectos negativos, mas teve muita galera que passou a querer conhecer o personagem a partir daquilo ali. Não é. Então, mesmo o filme ruim, o que eu tô querendo dizer é isso, mesmo o filme ruim, ele tem aspectos positivos. Tem. Porque, tipo assim, rapaz, estão falando que esse negócio é muito ruim, por quê? Aí o cara vai atrás de descobrir, né? Falando do World of Warcraft aí, eu realmente também nunca joguei assim muito, não. Eu cheguei a jogar uma partida no máximo, talvez. Não vi sentido no jogo. Mas eu tenho certeza que depois de assistir esse filme, uma galera muito boa, tipo assim, tava na vibe porque um falava que o filme era bom ou alguma coisa do tipo, que foi atrás de jogar. Foi atrás de consumir entendeu? material, né? Tipo assim, a partir do filme, ele talvez tenha se tornado um fã do jogo. Entendeu? Acho que é isso. Cara, acima de tudo, hoje a gente tem muito esse trauma. Cara, vai sair uma adaptação, vai pegar um filme, vai se adaptar a um jogo. Vocês dizem, bicho, assim tu cheira de bosta. A única adaptação mesmo que eu senti cheiro de bosta, não, eu criei uma expectativa e vi bosta, que não dá pra sentir cheiro ainda. É 4D, mas é 4D. Mas você vê aquilo ali que é uma porcaria. Pra mim, o único filme de todas as adaptações que deveriam ser assim, ó, o cancelado, entre aspas, é Dragon Ball, meu irmão. Não, aquilo não existe. Não, vamos falar sobre isso. Isso não existiu, não. Isso não existiu. Foi um dia de Não, a gente conversa. não, vamos deixar pra outro episódio, porque não é tirar de... Não, me dói só de pensar. Dragon Ball, ele é a vida dos jogos, pelo menos do Brasil. Quem não assistia TV Globinho, SBT, Record, Band, que passava desenho, né? Tipo assim, animação. De animação. E Dragon Ball, cara. E, tipo assim, tinha Dragon Ball, tinha Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho nesses televisões todos, né? A gente pode falar no próximo episódio. A gente pode dar de anime. Aí, entendeu? Pegando até os aspectos da TV, né? O tempo que a gente era pivete, aí disparava o que tava fazendo pra assistir isso aí. Mas assim, é porque Dragon Ball, ele tá na raiz da nossa geração todinha, cara. Talvez a molecada de hoje assista esses episódios novos que estão saindo, até os iniciais que foram um pouco tristes, né? Foram meio difíceis, Dragon Ball Super foi difícil. E tipo, os jovens é muito legal, tal. E nós somos já 30 anos aí no escuro, a gente não deixou de assistir, foi crítico, pesado por quê? Dragon Ball Super, eu vibrei ali quando o Goku se transformando no Instinto Superior. Cara, ou então do filme do Broly. O filme do Broly foi muito massa. O filme, cara, tem certas adaptações que não tem como trazer. Não teriam. Eles tinham que ter sido honestos, olha. Dragon Ball, ele exige, não é tipo assim uma nave espacial, é um ser humano, então exige muita computação gráfica para fazer tudo que os personagens faziam. Aqueles combates insanos e tudo mais. Então era um filme que era pra dizer, não, vamos fazer um live action, vamos. Mas daqui, quando chegar em 2030, 2040... Os fela da puta que, desculpa o termo, mas é pra rasgar mesmo. Pegaram o roteiro, eles deveriam ter pelo menos lido o Conto ao Oeste, que é o mito, a mitologia lá do século XVI. Do Rei Macaco, né? Se eles tivessem lido aquilo ali e tivessem feito uma maneira teen, de um pivete saindo de casa e tudo mais, indo pro outro canto e tal... seria uma coisa muito melhor, até mesmo usando o nome, mas não fazendo alusão diretamente ao Dragon Ball, mas que criasse tipo, teve aquele filme do Jack Chan e do entendeu? Jet Li, que teve a lenda do Rei Macaco, que eles fizeram. Pois é, pronto. Aquilo ali ficou muito, muito, muito melhor do que o Dragon Ball. Pois é. Mas, cara, porque é como eu disse, tinha que se respeitar a ideia da história. Tipo assim,
não é um cara lutando no chão, não é um combate de karatê, por exemplo, como muitos filmes. É um personagem que é formado nessas artes, né? Treinado na terra e tudo mais, mas que tem toda uma perspectiva completamente fora da caixinha do planeta, né? Tipo assim, não tem... capacidade de voar, lutando, rajada de energia, teletransporte. Treinaram tanto que chegou e levou o nível de concentração máximo, que consegue flutuar, que é voar tipo e assim, falando dos filmes, eu tenho a felicidade de dizer que eu assisti eles tentaram trazer a ideia do romance, né? O que infelizmente pro Goku, cara, o romance nunca importou. Uma coisa passageira que aconteceu, porque tipo pra assim, ele foi um intuito pra reprodução. Personagens, eu tenho que deixar minha prole aqui, né? Até porque na história o contexto era que o Goku ia morrer e não ia voltar. E o filho dele assumiria o manto. Na segunda morte o personagem não poderia mais reviver, né? De jeito nenhum. E quem assumiria o manto era o filho dele. Só que acabou que os próprios fãs não aceitaram isso. Não, e o filho dele não se mostrou um personagem assim, carismático, que não deu pra segurar a onda dele. Entendeu? Aí eu acho que foi muito triste esse aspecto do transformar o filme, entendeu? Cara, pois é, assim, mas vamos deixar o Dragon Ball mais pra frente. Vamos voltar aqui. Então, eu acho que dá pra gente, assim, já pegar o Resident Evil e passar pra outra coisa. Eu não gosto muito da sequência que o Resident Evil tomou, mas assim... O primeiro filme... Tela, pra mim também foi muito irado, muito insano, porque o Nemesis foi o terror de todo mundo no Resident Evil 3. E o 3 era um jogo massa. Que, por exemplo, meu pai e minha mãe foram viajar, sei pra onde foi, eu sei que eu fiquei sozinho em casa, que minha irmã não morava com a gente na época, ela tava morando em outro canto. Aí o que acontece? Eu com meu PlayStation em casa, um colega meu me emprestou os discos do Resident Evil 2 DualShock. DualShock, que tinha um lado A e lado B, né? Que você jogava. E aí a gente sabe que toda mãe não deixava o moleque virar a noite jogando videogame, não deixava mais que 2 horas que dizia, consome muita energia, blá blá blá. Eu sozinho em casa, muito abençoado, não tem ninguém, o que é que eu vou fazer? Desliguei todas as luzes, deixei a televisão bem pertinho, a tela e o videogame aqui e fiquei jogando. Aí tem muitos flashes. Tem muito cutscene, né? Aí o que acontece? Começou meus olhos a ficar vermelho, irritado. Porque eu passei a noite toda jogando no escuro, toda. Tu imagina assim, 6 horas da tarde, tu fecha toda a tua casa, tu desliga as luzes e vai jogar. Aí tu só para 8, 9 horas da manhã do outro dia. Eita porra. E aí o que acontece? Macho, aí meus olhos ficaram vermelhos. Começou a coçar meus olhos, eu não sabia o que diabo era aquela irritação e irritar os olhos. Aí a mãe e o pai chegam de viagem. Aí eu, com os olhos vermelhos, o que é que tem nos teus olhos? Não, é porque eu passei um bom tempo jogando videogame, isso aqui tá coçando demais. Eu passei 3 meses com meus olhos da cor do microfone, vermelho. Eu ia pra escola, o que é que diziam? Fumando maconha. Tá fumando maconha. O preto, com os olhos vermelhos, é maconheiro, mas não era. Foi por conta do problema que deu. Aí eu fui no oftalmologista e ele disse que tinha sido por conta da questão de ter ficado muito tempo exposto a certas... jogo de luz, né? Jogo de luz, pronto. Por isso que quando você for jogar, você liga a luz onde você estiver. E mantém a distância. Outro aspecto, naquela época não tinha tanta preocupação, tipo assim, hoje os jogos começam tem um aviso, luzes, né? Às vezes, porque tem muita luz, acho que o termo é pirotécnico, não sei se é isso. Pirotécnico é fogo, foto não sei o que, fotoluminescência, alguma coisa assim. Tipo assim, tem tipo jogos de luz. Na transição do... Cara, antigamente nessa época era hardcore porque assim, era meio que experimental. Você vai e é por sua conta e seu risco. Hoje tem aviso pra tudo, né? Não é por nada que hoje chamam essa geração de Nutella, né? Porque a gente passou por vários perrengues nesse contexto eu vou contar desenvolvimento. Eu vendi meu PlayStation X que tava saindo o PlayStation 1. O né? Aí eu comprei o Slim, isso aqui é clássico. Os caras lá no meu bairro, a gente mora, fazem agora comigo. Eu comprei e não veio com a fontezinha. Aí tinha uma fontezinha, porque o outro, a fonte era interna, né? Assim, não, o outro vinha a fonte também. Vinha a fonte também. Aí eu disse, isso aqui é ligado direto na tomada. Eu não sabia de energia, essas paradas assim, né? Aí eu peguei aí ligou. Aí dá um tempo, fumaça zona bonita. Aí queimou aquilo ali. Aí eu peguei, fui otário e fui falar pro menino da vida. Você sabe que falar alguma besteira, você vai ser zoado o resto da vida. E aí foi zoação até umas horas por conta disso daí, do videogame que eu videogame novinho. Aí, mas é muito burro, um bicho bem pequenininho, bem fininho. Como é que não vai vir fonte, mano? É coisa de retardado mesmo, né, mano? Não acontece, às vezes o cara na ânsia de querer jogar, o cara que menino é bicho que mexe nas coisas. Não, mas e também...
contexto tecnológico mesmo a gente vai entender hoje, né? O que a gente lê antes de fazer. Eu costumo dizer que nós somos a geração que apanhou. A geração que está agora é aquela geração que pegou tudo mastigado. Porque a gente, tipo assim, o celular que a gente usa hoje, né? Fugindo até dos filmes aqui agora. Mas. Não, mas não deixa de ter relação, né? Porque tem jogos também que a gente utiliza celular. Hoje a molecada mas sabe mais do que a gente mexendo num negócio desse aí. Se você botar um videogame aqui pra ele ajeitar, ele ajeita, joga mais do que você, se garante mais do que você. Cara, minha filha vai fazer 4 anos ainda e ela joga um monte de jogos no celular e ela tem senha no celular. A menina aprendeu só a contar até de 1 até 10, ela tem senha. Eu deixei de jogar videogame quando lançou o Pro Skate 4. Esse eu vou dizer o nome porque eu nunca vi um cara jogar daquela forma. E hoje os caras jogam daquele jeito. O Marcelo. Mas ele pegava o controle, macho, aí segurava com 2 mãos aqui, ó, segurando o controle, os 2 dedos mindinhos. E o resto dos dedos era tudo conectado nos botões. Cara, parecia uma aranha. L1, L2, R2 e triângulo X-bola e o direcional. E mexia com vários dedos. E eu me achava bom no Pro Skate 2 aqui. Não tinha quem ganhasse de mim na região aqui. 1 e no 2. Quando o 4 veio, eu vi ele fazendo aquilo ali, aí tinha um reveste, impossível, não sei o que, manual, blá blá. Eu vendo ele jogar com quase todos os dedos, esse macho, eu não tenho coordenação motora pra jogar desse jeito, não. Eu me aposentei porque eu não tenho. E quando os caras jogam hoje só no teclado e no mouse, aquilo ali, eu também não tenho coordenação motora. Pra mim, parou na época que saiu dos 4 botões do Nintendo e passou pra mais, aí eu falei, não consigo acompanhar isso não. Aí eu desisti. O lance dos jogos é isso, porque eu acredito que vai ficar pior cada vez mais, tá? Pra essa galerinha que continua jogando aí, porque hoje os jogos os personagens têm uma série de coisas, tipo assim, antes a gente tinha, voltando um pouquinho, Mortal Kombat, Street Fighter, a gente tinha um combate engessado já, né? Tipo assim, meia lua, era 2 pra trás, meia B. Lua era A, B, Y e X, né? Ainda não entendo. Era meia lua, era uma coisa assim, era comando simples e tipo assim, o cara fazia essa combinação e ele dava uma sequência. Mas jogo de luta, ele tem um segredo e eu vou contar no episódio, a gente vai falar de games de luta. Todos eles têm um segredo. E tinha isso, né? Hoje em dia tem jogo, cara, que se você apertar a bola, o cara dá um murro, se você apertar X, dá um soco com o direito, outro soco com o esquerdo, um chute com o pé direito. E você tem uma liberdade completa pra fazer o seu personagem fazer o que quiser, né? Realmente hoje ficou mais fluido, cara. Ficou bem mais fluido. Antigamente videogame, eu amava arcade, que não tinha segredo. Como o Glauco falou, que esse menino já pega tudo de mão beijada. Quando a gente pegava jogo que vinha do japonês, que você não sabia o que diabo era aquilo ali, você ia no erro, jogando até acertar. Cara, e fora que também a gente não tinha acesso ao inglês que eles têm hoje. Tem não, hoje tem. Era notório, muitos caras aprenderam inglês por conta que era com dicionário traduzindo as palavras que queria jogar aquilo ali. É porque jogar pra gente era mais do que um lazer. Jogar mesmo era uma questão. Aprendizado. Era assim um estilo mesmo pra de vida. Eu não tenho pesquisa científica, eu também não posso comprovar a minha fala, mas eu acho, na minha humilde opinião, que quando o cara joga videogame, pode ter certeza que ele vai ficando muito mais inteligente. Principalmente jogos tipo RPG. Cara, quando você pega um RPG que você tem desafio, estratégia, né? Tem raciocínio lógico. Aí pega raciocínio lógico, estratégia, por exemplo. No Final Fantasy é muito claro os elementos. Você tem água, fogo, relâmpago e tudo mais. Quando você enfrenta um monstro de determinada característica, você vai ter que ter alguma estratégia lógica para conciliar aquilo ali, porque senão você não passa do desafio. E fora eles têm um termozinho hoje, mas eu falo dos desafios que tem, que era insano pra época do nível de dificuldade, que se você não tivesse feito uma coisa no começo, você tá na metade do jogo, você tinha que voltar de novo pro começo, você perdeu um monte de tempo. Aí você vai criando uma linha de raciocínio para poder condicionar aquela ação lá para algo positivo. Falar em Final Fantasy, vocês assistiram as adaptações que foram feitas para ele? Macho, eu não tive coragem de assistir aquela de 2000, que eu achei a 2000 é ruim, mas a de 2012, se não me engano, ela é boa. A minha experiência com Final Fantasy é muito pouco. Eu ainda joguei o do PS2, eu acho, que era o 12. Era o 12. É o 10. É o 10. Tem o 10, 11 e o 12, se eu não me engano. Não, tem o 10, 10, 2 e acho que o 11. E cara, o que eu percebi... E o 12? Foi o do Play 2, eu não recordo. Eu acho tem que um de dança. Foi o 10, não sei qual foi. Eu sei que foi dos últimos do Play 2. E eu percebi, cara... Que era batalha aberta, que era de Zodíaco, isso, era o 12.
Cara, foi pra mim, tipo assim, eu dividi talvez, eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que foi ele que dividiu as águas pra ir pro Play 3, 4 e 5. Sim. Porque Sim. foi o primeiro jogo que eu vi que você tem uma liberdade de escolha muito grande. Você faz o que você quiser no campo ali, muito embora, como você tava falando, você tomou uma decisão errada, tem que voltar a fazer tudo de novo. É muito massa. Final Fantasy foi muito massa. Eu gostei daquela adaptação que é do Final Fantasy VII, que eu não lembro. Tactics? Não. Eu não lembro qual foi o ano, não sei se foi 2007, 2008, 2009. Adaptação para cinema. Sim, que eu não sei se Acho que foi 2012, se eu não me engano. Acho que não, foi antes, que foi bem antes, que tinha um Cloud, não era da readaptação do Final Fantasy VII. Eu não peguei muito, eu não acompanhei. Irado. Mas... Até, pra mim o melhor personagem era o Cerberus ali, então eu acho que pronto, se vocês não assistirem, fica a dica pra vocês assistirem. Já vou assistir pra gente trazer, né? Trazer aqui, Trazer. Depois vamos voltar às adaptações de cinema. Então a gente já pode pular para as mais recentes. Vocês tinham falado do World of Warcraft, né? Cara, eu nunca joguei. Não gostei do filme, mas é porque assim, eu sou meio fresco pra essas partes de filme. Que eu olhei aqueles bichão verde, aqueles dentão, aquelas coisas. Assim, eu meio que achei a saturação, a textura deles um pouco diferente. Mas é aquela coisa, não vou dizer assim, nossa, é ruim. Porque eu realmente não conhecia o material do jogo. Pra mim foi só mais um filme. Ok, aí se vocês quiserem me guiar mais ou menos assim, o que vocês acharam. Eu não conheço o jogo, acho que eu joguei 2 vezes e tal. Mas eu achei muito irado. Gostou, né? Eu já não... Essa parte de dragões, de magos, de orcs, essas coisas não é muito a minha praia. Mas, assim, que é o RPG em si, né? Assim, a história... Talvez não tenha nem... Assim, como eu não tenho domínio do jogo, talvez eu não possa estar sendo preciso nisso aí. Mas, assim, a história do filme em si é legal, assim, mas... Talvez para o fã, o jogador mesmo pode criticar, né? Pode criticar, né? Se alguém quiser estar convidado para falar sobre, rapaz, tá aberto, venha, entre em contato aí nas redes sociais, porque a gente voou no World of Warcraft. Mas, nem de todas as adaptações são ruins e mais ou menos, tem uma que eu gosto muito, que é o Need for Speed, 2014. É legal. Eu gostei bastante, achei que ficou bem legal. Não teve aquelas coisas de racha, aquelas coisas assim, mas eu achei uma adaptação que ela foi bem. Bad, né? O Iron Paul. Cara, eu gostei muito. O jogo de carro, vou ser sincero assim, é muito difícil não condizer as adaptações, porque é basicamente velocidade, drift, Eu pensei que o Velozes e Furiosos ia ser o Need for Speed. Tinha sempre esse mito na internet, né? Dizer que os Velozes e Furiosos eram adaptação. Claro que ele bebeu na fonte do Need for Speed. Até que foi no hype do Need for Speed 1 e do 2, do Underground 1 e 2 e tudo mais, né? Cara, eu gosto muito do Need for Speed de adaptação pro cinema. Mas é porque também, Carlos, é fácil, porque a própria construção do jogo já dá a história pro cinema, entendeu? Tipo assim, hoje a gente tem jogos, principalmente os que trabalham com veículo, né? Com algum automóvel, seja de que espécie for, é fácil adaptar para o cinema, porque a história em si é uma realidade que está muito próxima da gente, não tem muito efeito especial. Um carro altamente veloz, né? Com uma certa velocidade, sabe? Mesmo que você queira, até um efeito mais básico você consegue. Mais se fácil. Você bota o carrinho bem devagarzinho aqui, passando pela estrada e tudo tal, aí você simplesmente acelera a cena, né? Cara, então mas... o efeito, que eu quero dizer é o seguinte, o lance de efeito para esse tipo de filme é muito mais simples. Acredito, eu posso estar enganado, mas comparado a outros é muito mais simples. Então a adaptação, a seguir a linha do jogo é muito mais simples. O que eu achei massa do Need for Speed, diferente de algumas outras adaptações, foi porque assim, era uma história simples, mas eles conseguiram inserir uma história bacana dentro do jogo. Que foi um cara que ele era bom, aí tinha aquele submundo das corridas, e assim, teve a história de um amigo dele que morreu, do amigo dele que morreu num daqueles rachas. O cara foi preso e tal, comeu a culpa mesmo sendo dele. Então assim, eles conseguiram inserir uma carga emocional, uma atuação boa, tudo dentro de um jogo que era, dentro de um filme que era um jogo só de corrida. Então assim, o Aeroport atua muito bem. Tem o Rami Malek que fez aquela série Mr. Robot, que fez aquela interpretação do Fred Mercury no filme, né, do Bohemian Rhapsody. Então assim, o filme ele tem uma carga emocional muito boa, você tem as sensações de boas dos carros, você vê, eles explicam muito bem, eles mostram os carros rachas. Tem o Michael Keaton,
que foi um dos Batmans do Tim Burton. Muito bom, e ele aparece num papel bem diferente, que ele é um radialista, aquele cara que é um cara rico, que narra a corrida. Então assim, eu achei um filme bem completinho, bem redondinho. Por que eu gostei? É um filme que ele não deixou espaço para uma continuação, que ele encerrou a história. É um filme agradável para você assistir, você não espera que seja aquele filmaço, mas ele te traz muita coisa boa. Mas a maioria dos filmes assim, quando vem de adaptação, alguma coisa assim, o cara não vai com olhar crítico demais porque é entretenimento, né? Então, no sense, mas desligue e deixa. Vai só com a experiência do jogo vir, né? Quando você tá assistindo. Não, mas assim, um dos melhores pra mim, o Need for Speed é uma adaptação que ela ficou legal. Legal. Não é diferente de Street Fighter, né? Que eu prefiro cagar um pouco do que assistir o Street Fighter de novo. Eu não tenho muito o que falar muito não, porque eu assisti uma vez só. Eu tava numa fase que sou viciado em muito filme, eu nem lembro tanto assim. Eu assisti porque tava no hype. Eu vou botar você pra assistir de novo. Não, mas é legal, eu gostei. Não tem nada. Nessa categoria de filme, pra mim, eu acho que é muito mais emocionante você jogar o jogo do que assistir a um filme baseado no jogo, assim. Por isso que eu não tenho muito a declarar também, não. Porque assim, é muito mais emocionante você estar ali jogando, tentando fazer as drifts tudinho acontecer, chegar nas pontuações necessárias, chegar em primeiro lugar nas corridas, atingir os objetivos dados pelo jogo, né? Tipo assim, do que você assistir o cara fazendo. É minha opinião, né? Não, tranquilo. Assim. E o que eu acho massa, assim, porque a gente é muito apegado ao Need for Speed. Porque teve uma época que no Need for Speed 1 e 2 Underground, ele não exigia do computador para você jogar, era um gráfico mais simples. Então se você tivesse um computador simples, você conseguia instalar para jogar. E eu achava muito massa isso aí. Basta ter um vídeo integrado no PC, né? Que aí você, sim, tem 128 MB de vídeo integrado, você conseguia jogar. Você tá tentando dizer que tipo assim, era mais popular, mais acessível. Então, sim, claro. Eu achava muito massa por causa disso. E hoje, assim, eu sinto muito falta. Inclusive até saiu. E até a questão do jogo também, de você tunar o carro, o Underground 1 e 2. Aquilo ali, todo mundo queria ter seu modelo de Golf, Peugeot, modelo de carro tunado, com neon. É porque também pegou muito aquele hype do Velozes e Furiosos, aquele 2, mais Velozes e mais Furiosos, que apareciam uns carros com neon, uns carros roxos, uns carros verdes, então a galera já ficava, né? Bebeu da fonte, sem querer, querendo, mas bebeu da fonte. E eu acho assim, de corrida não é uma coisa que acho que é muita, que a gente assim, nossa, que filme massa, não sei o quê. Mas é só... mas é um filme que eu achei bem legal a adaptação. No momento de desligar a mente, não, vou só curtir aqui a parada e pronto. É legal ele, né? Pronto, de todos assim, é o mais razoável no sentido de que não precisa ter crítica, mas é um filme que é assistível. Você assiste porque você gosta do jogo. É por aí. Mas não é um filme que você se apaixonou, vou assistir mais de uma vez. Não, Entendeu? Cara, e a gente já pegando aqui, que a gente já tá com quase 1h30 de conversa, tem um bônus, que inclusive foi tu que colocou no grupo, esse bônus, que ele não é não é assim, totalmente adaptado de um jogo, mas eu gostei muito, achei isso. Ele é o jogador número 1. Que eu achei ele muito massa, porque ele traz tanta cultura de adaptação de vários jogos e tem de filmes também, né? E assim, se alguém já quiser se habilitando falando de jogador número 1, eu já deixo antes de falar dele, eu acho que tem um que deu uma base pro jogador número 1, Detona Ralph. Detona Ralph é muito massa. Detona Ralph também tem altos easter eggs de gamers. Que vale a pena o cara assistir pra respeitar as histórias de vários jogos. E aí o jogador número 1 é justamente o game. Tem os easter eggs que tem pubs que falam. Que tem, acho que é pubs. Os desafios, que até naquele tem um que ele vai e tem que vai vir de ré, né? E tal, pra poder passar. E aquilo ali, ó, é aquilo que a gente tem que fazer no jogo, que antigamente tinha que fazer, né? Tinha estratégia, né? Que você vinha e tinha que ter uma estratégia. Você estudava, vou lembrar bem de um jogo de estratégia, assim, que era muito massa, que até hoje eu faço referência. Castlevania Symphony of the Night. É muito massa. Que eu ia falar, aí é o inglês misturado com o português que você Castlevania Symphony of the Night. Ou então Sinfonia da Noite. Pra mim, aquele jogo é o mais perfeito que tem, porque você, no começo aqui, você vai lá no final, se você tiver errado alguma coisa, você vai ter que começar tudo de novo. Como tem 2 finais, porque você pega um anel, uma viseira e outra coisa lá, que você fizer errado, você não vai pro final verdadeiro, você não vira o castelo. Então, no jogador número 1 tem muito essa questão dos desafios que você tem que saber lidar com a situação e tudo mais. E aí fora que a gente viu Ryu, viu Sagat,
Eu tô falando do Street Fighter, vi Bison, vi um monte de personagens, de jogos que você via. Ixi, caralho, tal personagem, tal personagem. Eu achei assim sensacional aquilo ali. A ideia que você tá colocando é bacana, porque isso aí faz a gente refletir em relação aos jogos de antigamente. Você realmente crescia o conhecimento, porque tinha aquela galera que jogava tanto que descobria, era meio que o cheat, né, de hoje em dia. Tipo assim, você entendendo a lógica de como os inimigos agiam, você fazia a fase ali achando graça, né? E pra isso aí você acabava desenvolvendo um raciocínio lógico tão bom pra aquele jogo. Parava, tipo assim, um jogo que era desafiador pra muitos, pra você era fácil, né? Falou do Detona Ralph, tu puxou uma coisa que era muito bacana, que pelo menos assim, eu peguei, tu falou que tinha no post, né? As máquinas, né? Basicamente não era o cara jogar sentadinho. Um arcadezinho, aquele fliperama, né? Fliperama era muito massa. Cara, é muito massa. E trazer no Detona Ralph a ideia de, tipo assim, um universo em que todos os jogos se interligavam ali em algum momento e tinha, tipo assim, o personagem, ele era uma coisa dentro do jogo, porque, tipo assim, é como se fosse um ator. Eu tenho que ser um cara mau, né? Agora eu posso me confundir, eu tava até falando com o Carlos ontem, que já tem 2, né? Do Wi-Fi Ralph. Tem uma parte que eu acho incrível, que é todos os vilões, né? Fazendo uma rodinha como se fosse aquela terapia, né? Terapia, né? De seja o que for, né? De ser mal. Aí eles ficaram repetindo assim: é bom ser. É bom assim, ser mal. É bom ser mal. E eu não sou ruim por uma coisa assim. Por ser mal. Tipo assim, eu tô ali atuando, né? É tanto que a temática do Detona Ralph é tipo assim, eu quero ganhar a minha medalha, né? Toda vida é só eu não sou mal por natureza, eu sou obrigado a ser mal. Entendeu? O jogo... Aí viaja em Rousseau, viaja até na questão de equilíbrio, de Maquiavel para se manter no poder, que normalmente o vilão é o chefão, é aquele que comanda a região. Então, a interpretação de quem é que ele é bom ou que ele é mal, entendeu? É muito irado, muito irado. E tipo assim, eu digo mais do Detona Ralph, porque mesmo a idade que eu tenho hoje, quando eu assisti ele, eu voltei pro passado, cara. Acho que todo mundo. Eu voltei pro passado, tipo assim, deu uma nostalgia perdida, assim, eu fiquei, caralho, velho. Eu jogava muito, eu usava muito esses personagens aí, eu via muito na oportunidade quando eu era pivete. Eu via na locadora, eu não vou mentir. Cara, eu acho que quase da nossa geração todo mundo vivia em locadora. Quando não foi locadora, eu vou dizer os processos de socialização. Quando não foi locadora, foi lan house, através de trocar jogo, ou então anime, filme e tudo mais. Que isso daí também... Eu vou dizer, era até educativo. A ideia das locadoras. Porque eu me lembro, eu era pivete, eu ia dizer, mãe, me dá 50 centavos. Porque naquela época 50 centavos valia uma hora de videogame. Aí a minha mãe, eu acredito que muita mãe fez isso também. Eu lhe dou, mas você tem que fazer isso. Era ensinando o filho a trabalhar para conquistar o seu dinheiro para usar. E aí o filho aprendia que quando não podia pedir a mãe, mas a vizinha estava precisando de alguma coisa, ei, eu faço, mas a senhora me paga. Aí o menino vai comprar isso assim, o troco é teu. O menino era neguinho pra... Correndo pra mercantil, pegar a fila pra pagar a conta, era muito massa. Aquilo ali, de certa forma, não só intelectualmente, fazia a gente crescer enquanto pessoa, né? Porque, tipo assim, a gente aprendeu desde cedo que a gente quer uma coisa, beleza, a gente quer, mas a gente não pode ter. Então a gente tem que correr atrás dos meios pra conquistar. E, cara, quando eu assisti esse filme, eu me lembrei de tanta situação da minha infância. Não, ia usar um termo aqui. Pode mudar. Poxa vida, cara, foi assim, uma volta ao passado. E sem contar que os personagens em si foram bem construídos. É uma animação? Mas foram bem construídos. Cara, e assim, o que eu acho massa do Detona Ralph é porque ele mostra muito assim, os caras são muito cuzão. São muito cuzão com o Ralph, né? Todo mundo lá que tinha que ter o jogo de jogar ele do prédio. Mas por que eles não socializavam com ele antes? Os caras eram muito cuzão com o Ralph, assim. E depois foi obrigado ele procurar em outros jogos pra ele provar que era bom e ele fazia aquele embolo todo. Eu acho que o filme ele traz muita lição. E voltando assim, o jogador número 1, eu achei muito massa, porque ele faz aquela crítica que todo mundo fica muito
no mundo virtual, muito naquelas coisas, muito daquelas coisas assim de ficar muito veiculado ao mundo virtual e esquece do mundo real, né? Do mundo real, porque ele chega lá quando eles ganham o Oasis, né? Que eles falam assim, ó, o Oasis vai ser fechado das terças e quintas, porque a galera também precisa viver na vida real. Isso encaixa muito na sociedade da gente. Eu acho que o jogador número 1 é muito nos dias foda. atuais, né? Coloca uma perspectiva de, tipo, humanizar os jogos, né? Tipo assim, eles são trabalhadores como qualquer pessoa, como um artista de uma... E aí, Glauco e Carlos, eu tenho uma crítica a falar, que a gente, um determinado momento, falou de educação, né? E eu, como professor, e sou viciado em mundo geek, eu acho que a educação é um atraso hoje, por conta que eles não tomaram ainda noção que esse mundo dos games, Ele auxilia. esse mundo dos filmes, esse mundo dos quadrinhos, eles auxiliam no desenvolvimento cognitivo e intelectual do menino, da criança, né? E eu acho que deveria ser trabalhado os games dentro de sala de aula. Eu tentei uma vez passar... Mas sabe qual é o problema? Só cortando sua linha de raciocínio um pouquinho, mas ainda na mesma. Quando eles produzem essa ideia, eles querem infantilizar demais os jogos. Porque E não atrai a atenção da juventude. Pronto. Eu até conheço. Aí, Alguns jogos são educativos, mas não mas prendem aí a que atenção. tá. Depende da linha de quem tá repassando o conteúdo. Eu lembro bem que tinha aquele Call of Duty Black Ops que faz relação com o período de Guerra Fria. Eu tava dando em sala de aula o conteúdo de Guerra Fria. E eu cheguei e pedi para levar até por maneira de divertir os meninos para contextualizar um certo momento da Guerra Fria. Não era para eles ficarem presos direto ao jogo, mas eles, quando vissem aquela situação, dar um estalo neles, eles perceberem que tinha algum fator histórico naquela situação. E aí me proibir isso, não, é porque é muito violento, porque Call of Duty era extremo. Mas mesmo assim, aí depois, no mesmo contexto, eu passei X-Men primeira classe pro moleque. E todo mundo que passava na sala, por que tu tá passando X-Men pro moleque? Não sei o que e tal. Você sabia que os X-Men nasceram no contexto de Guerra Fria? E esse X-Men primeira classe, ele faz referência... Totalmente a Guerra Fria e a corrida armamentista. Isso, que é a questão dos mísseis de Cuba e tudo mais. E eu mostrei aquilo ali, e aí o que eu quero dizer, Glauco, as pessoas têm que entenderem isso, que o mundo geek, ele tá voltado totalmente direto à educação hoje. Aí o problema é quem vai repassar isso daí. Quem repassa isso daí... Da percepção, né? A percepção. Porque o moleque chega no locador e começa a jogar aqui, ó, e não se liga no que é. Mas se ele tiver instrução e perceber que ele vai prestar há atenção outras no que ligações, a educação se ramifica em outros contextos, o cara cresce muito. Por exemplo, voltado, um jogo que é totalmente em inglês, mas dá um dicionário pro moleque, se ele ficar viciado, se ele não vai querer aprender aquela palavra para aprender a saber o que é que tá acontecendo no jogo, a história do jogo. Eu não sei vocês, mas eu mesmo aprendi muita coisa do inglês jogando. Também, é. foi muita coisa. É uma introdução pro jovem. E aí onde tá também, ó. Eu vejo muitos professores de língua estrangeira, né, criticando quase todos os cursos também. Eles querem que a gente fale igual nativo. E quando a gente joga videogame, a gente vai aprender na fala, não é igual nativo, é a maneira que nós falamos. E aí a gente fala com um colega nosso, assim, de locadores e tudo mais, e tentava falar e o cara ia pegando o jeito. E hoje tem muitos professores de inglês que aprenderam inglês por conta dos jogos, e eles quebraram essa linha, tipo, eu não preciso falar como nativo, eu preciso tentar fazer com que ele compreenda a minha fala. É como se você pegar um americano ou qualquer estrangeiro. Quando ele vem pro Brasil... Vem pro Brasil, eles tentam falar português, eles não falam, porque eles não têm o sotaque. É como se a gente fosse pro sul ou alguém do sul viesse pra cá, eles não vão ter o mesmo sotaque que a gente. Tem termos estranhos, porque são gírias nossas, não deles. Não, isso é perfeito. Perfeito. Aí eu acho que tá na hora da educação, em vez de tentar limitar mais ainda, ela explodir e deixar logo essas outras barreiras, quebrar essas barreiras pra gente ter uma nova visão de universo. O Marcos sabe também o que é isso, é porque é o seguinte, eu tiro a percepção pelos Estados Unidos. Eles fazem todos os quadrinhos, essas coisas com base no que está acontecendo no momento, fazem referência. Sempre tem uma crítica. Já o Brasil, a nossa cultura nunca permitiu isso. Os nossos desenhistas, né, que são HQ no caso, não é daqui brasileira, elas sempre são histórias infantilizadas. Nunca trazem contextos assim, quando muito traz o futebol. Hoje ela já está, por exemplo, do bem infantil, que acho que quase todo mundo aprendeu a ler, lendo Turma da Mônica. Sim, sim. Aí a gente tá mais nem falando de filme assim, mas é para voltar para um contexto mesmo de crítica assim, que a gente pode incluir o mundo geek dentro da educação e desenvolvimento da pessoa mesmo. E você falou, eram muitas histórias infantilizadas. Eu lembro que foi distribuído, acho que em 94, eu lembro bem do ano, que eu ganhei muita revista, minha mãe era professora, era a revista da Turma da Mônica, mas era muita mesmo sobre vacinação.
que a importância de vacinar, que tinha um surto que poderia ter de criança e tudo mais. Eu não vou lembrar qual era a vacina. Mas ali eu lia repetidamente. E aí, antes disso aí, toda sexta-feira, quando minha mãe saía da escola, ela me levava na banca de revista e ela fazia escolher um quadrinho. E aí eu comprava. Eu lembro bem que eu peguei a Piada Mortal e nem sabia da Piada Mortal, extremamente violenta, e eu fiquei chocado com aquilo ali, da violência do Coringa. Tanto que, por isso que eu não, talvez, tenha repúdio do Coringa, porque é extremamente violento aquele personagem. E aí, mesmo assim, eu não saí querendo ser um psicopata, mas eu percebi a maldade nas pessoas. E tudo na educação. E o cara cresce na educação. E hoje, a educação ela precisa incluir esses mundos. Esse universo. Os filmes, eles precisam ser reproduzidos e trabalhados dentro de sala de aula. Aí da infantilização, a própria Turma da Mônica, ela lançou um selo chamado Graphics MP. E aí tem uma história que eu trabalho em sala quando eu falo de Palmares, quando eu trabalho a questão de preconceito, de racismo, eu trabalho Jeremias, que tem o segundo, foi lançado o segundo volume ano passado, em dezembro. O primeiro é Jeremias Pérez, que é o personagem do Maurício de Souza, que é um negro, e raramente ele é abordado. E aí teve o Jeremias Alma, que foi o último que lançou. São duas histórias que você lê, são sensacionais. E aí, quando eu levo em sala, eu trabalhando em Palmares, aí eu dei uma trabalhada em Palmares e dei uma contextualizada sobre preconceito. Aí eu levei o Pelé, no caso Jeremias Pérez, levei o Angola Janga, aí eu levei Maus, mas não por preconceito, mas só para mostrar que o quadrinho tem relevância histórica. E aí os meninos, eu vi o brilhar dos olhos dos meninos querendo ler aquilo ali. Só que as escolas, aí não por toda a hierarquia, não é que as escolas não permitem, que até elas queriam. Mas eu falo, tipo, o Ministério da Educação, por que é que ele não inclui isso daí no orçamento? Então, vamos começar a fazer isso daí e tudo mais. Porque na minha escola, boa parte da galera ela leva quadrinho, eu levo um livro e tudo mais e dou para a biblioteca. E seria interessante se a gente fizesse, não a gente, mas se houvesse a gente pode falar aí, houvesse um movimento para que as pessoas aprendam e tenham noção que o mundo geek ele não está separado da escola, da educação. Porque se você pegar a nossa geração, pode ter certeza que em algum momento o mundo geek influenciou diretamente a gente. Sim. Os caras de RPG. Meu amigo, pra que um cara que narra melhor do que isso aí? Eu tenho um amigo meu que foi meu coordenador. O coordenador, Dimitri. Eu falo com toda a honra desse cara porque ele é sensacional. Meu irmão, ele narrando histórias é muito sensacional. E ele é professor de história. Aí tu vê um cara que veio do RPG, viciado em RPG, contando um fato histórico numa narrativa que emociona, que você fica assim, ó, se prende. E aí tem vários caras que narram história, que viram até roteiristas e tudo mais. E por que eu não incluo isso dentro de uma escola? Por que eu não trabalho isso dentro? Ele tem um projeto desse daí voltado para RPG e tudo mais. Ou seja, a gente falou de filme. Porque a nossa educação é muito engessada. É muito bom. Tipo assim, é muito... tem muita regra. Centralizadora, no sentido de que eu não posso deixar as pessoas se tornarem críticas. Porque se tornar crítica é um problema para quem vai governar. Na realidade, ela esconde muito o que acontece para a pessoa não se chocar e andar sempre no caminho que ela quer. A educação da gente tem muito esse problema. É que nem a gente falou mais cedo. Ela faz e as pessoas são veiculadas a se chocar com o que não vale, né? É interessante ter Márcio Manuel. Pode perceber que o pessoal que tem uma cultura mais elevada, ele é altamente envolvido com esse universo que a gente está citando, né? E já a galera que é mais bitolada, aquelas ideias bem engessadas, ela está sempre restrita àquela norma, ao que é passado na escola, ao que é permitido ser dito na escola. Por exemplo, você não pode expor, principalmente hoje em dia, você não pode mais expor a sua opinião enquanto educador, por exemplo. Você tem que passar cada vez mais o fato como o próprio governo quer que seja repassado, entendeu? Como o governo quer e o livro didático quer também. Aliás, não é nem que o livro didático quer, é porque o livro didático permite, isso. Porque é uma base do governo que vem, entendeu? Não é algo assim livre, não é aberto. Então, pessoal, a gente falou sobre adaptações, claro que ficaram muitas de fora, mas assim, isso aqui é só um prólogo, é o primeiro episódio da gente. A gente vai colocar votações no Insta, então siga a gente no Instagram, @alquimianosense, lá tá os nossos perfis pessoais. Então vocês podem interagir, a gente vai lançar cutscenes das nossas gravações e tudo mais, vai abrir votações para assuntos também. Então, dê aquela força, dê aquela moralzinha, e futuramente a gente vai lançar um canal no YouTube também para pegar essa onda. Então assim, eu vou dar as considerações finais aos nossos parceiros, vou abrir aqui a palavra.
Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês se despeçam e deixem suas mensagens aí para o nosso público. Bem, foi um prazer, é o piloto e muito massa. A gente está com mais de 1h40 de conversa. Sigam a gente nas redes sociais, que o Carlos acabou de dizer. E vamos para cima, vamos curtir essa parada aí que é altamente nonsense. É algo que pode te ajudar em muitos contextos, pode te fazer crescer também como pessoa. E valeu, pessoal. Eu acho que a gente está aqui para abrir a mente, acima de tudo. A gente vai abrir a nossa mente e vocês podem colaborar também com essa abertura, né? A gente vai estar sempre discutindo aqui temas relevantes, né? E no mais, os meus colegas já falaram o essencial e eu só tenho a dizer show de tudo. Pronto, pessoal. Aqui é onde a alquimia é feita. Tudo que é sem sentido tem uma quebra de tabu da alquimia vira ouro. Então a gente se vê próxima semana. Abraços e até o próximo episódio.